Ora, boa tarde, bem-vindos à 10ª e última sessão deste primeiro ciclo de conferências, de conversas rumo à neutralidade carbónica em 2030. Eu chamo-me Pedro Pombeiro, sou responsável pelo Departamento de Planeamento e Gestão Ambiental da Câmara. Hoje vou ser o moderador da conversa, mas também anfitrião e, portanto, nessa condição, agradeço a presença de todos e em particular do nosso trio de luxo, né? Dos nossos oradores. Nós temos tentado trazer nos últimos meses a este palco vários temas muito diversos, múltiplos ângulos, discutir soluções aqui para enfrentar problemas que uma cidade como o Porto, que se compromete a ser neutra em 2030, vai ter que começar a enfrentar a sério. O tema que nos traz hoje aqui são as soluções de base natural, ou então, como temos tendência para anglicizar, né, as Nature-Based Solutions, se às vezes fugir para aqui o termo, pedimos desde já desculpa. Eu vou consumir aqui uns brevíssimos minutos só para vos enquadrar em relação a este tema na agenda deste executivo, e depois passarei a bola para os nossos ilustres convidados. Portanto, começamos então por nos entender onde é que isto começa, né? As soluções de base natural têm origem quando? Não é? A natureza e os seus processos e sistemas, portanto, proporcionam-nos provavelmente a imagem mais nítida de como é que o mundo sustentável deveria funcionar e operar, e portanto a natureza anda nisto pouquíssimo tempo, né? 3,8 mil milhões de anos a criar soluções e resolver problemas que a sociedade humana enfrenta. Portanto, a humanidade tem procurado aprender com estes sistemas e mimetizá-los, imitá-los, né? e replicá-los. Para resolver as mais variadas disfunções ambientais. Esta aprendizagem não é de agora, não começou no século XX nem no século XXI. No século, tem aqui o registro do século XV, o mítico Leonardo da Vinci já teorizava sobre a ideia de uma cidade que deveria funcionar sob princípios de um ecossistema natural. E declarava solenemente que aqueles que se inspiram num modelo diferente da natureza estão a trabalhar em vão. Agora, dando um salto aqui meteórico de 500 anos, chegamos aqui ao século XX, finais dos anos 90, e começamos a perceber que se desenvolvem aqui e a sistematizar um conjunto de princípios em torno de uma nova disciplina que é a biomimétrica, com a bióloga Janine Benyus. Nos anos 2000, o biólogo Melon Ogland desenvolve e apresenta 16 princípios de vida, organizado aqui por seis gavetas temáticas que são curiosas. Evoluir para sobreviver, adaptar-se a condições que estão em mutação, estar localmente sintonizado, ou pelo menos resolver os problemas localmente, integrar desenvolvimento com crescimento, ser eficiente em recursos, materiais e energia e usar uma química favorável que promova a vida. E, portanto, estas são de facto as necessidades reais para cidades com cidadãos poderem prosperar, e aqui começamos a adivinhar qual é o papel-chave que as soluções de base natural podem ter na transição para este paradigma. Entretanto, o mundo pula e avança, somos abalroados por pandemias, por conflitos armados, temos a plena percepção de que estamos a viver cada vez mais fora dos limites planetários, não é? Embora aqui haja uma contradição, não é? Ficamos com a sensação que a literacia ambiental e a consciência ambiental está a fazer parte do ADN das gerações mais novas. Portanto, isto leva-nos há aqui alguma esperança, mas eu vou continuar com o meu discurso catastrofista e depois vou terminar com alguma esperança. Eu tropecei há umas semanas no relatório de 2023 do Fórum Económico Mundial, que publica normalmente a percepção global do risco, e curiosamente figura de lá um ranking por ordem de severidade dos 10 maiores riscos, divididos por duas escalas, o curto prazo e o longo prazo, que são curto prazo 2 anos e longo prazo 10 anos, e partilhava convosco três observações muito rápidas. No curto e no longo prazo,
5 dos 10 riscos, portanto 50% dos riscos estão relacionados com a emergência climática e perda de recursos naturais. 3 são riscos sociais, um tecnológico e outro de natureza geopolítica. No curto prazo, o maior risco é o da crise do custo de vida e é logo secundado por um painel de riscos ligados aos desastres naturais e eventos climáticos extremos. No longo prazo, os 4 primeiros riscos do ranking de 10 mais severos dizem respeito à percepção de falhanço na mitigação e na adaptação às alterações climáticas, seguido da perda de biodiversidade e colapso dos ecossistemas. Portanto, andam sempre interligados. Portanto, neste cenário, voltando ao tema que nos traz cá, as soluções de base natural acabam por ser uma entre várias ferramentas que são mais promissoras para enfrentar alguns destes desafios. Nós percebemos que um pouco toda a Europa elas estão a expandir-se, a crescer. Eu recordo, não querendo depois roubar aqui parte do conteúdo da professora Cristina Calheiros, estas soluções, para além de permitirem regenerar ecossistemas, elas promovem uma maior adaptação dos territórios às alterações climáticas, mas geram também receita. Podem ser rentáveis, não é? Podem gerar valor e simultaneamente proporcionar benefícios ambientais, sociais e económicos. Eu vou terminar esta minha introdução agora num tom mais animador e com alguma esperança, sobretudo no papel que as cidades podem ter nesta transição que se desespera, não é? As cidades, é a minha convicção pessoal, de que são de facto os motores de mudança. Porquê? Porque elas estão muito próximos dos agentes de mudança comportamental e governativa, que são os cidadãos, e podem aproveitar a sua geografia humana e física muito particular para aproveitar oportunidades e acelerar mudanças, isto comparado com o peso e a inércia às vezes dos governos nacionais. As cidades têm 2 caminhos possíveis nesta fase, não é? Ou são missionárias e começam a adiar sucessivamente as grandes medidas, ou tentam ser proativas e arrepiam caminho. Eu acho que no Porto, com todos os defeitos e críticas legítimas que nos podem apontar, acho que estamos a tentar jogar, nós, a academia e as empresas, acho que estamos a tentar jogar na equipa dos proativos e a tentar inspirar os nossos vizinhos e os nossos parceiros com exemplos. E, portanto, vou terminar com exemplos do que andamos a fazer ao nível das soluções de base natural. A cidade vai enfrentar, assim, de forma muito resumida, nos próprios 50 anos, problemas com ondulação forte e galgamento costeiro, aumento de nível de mar, precipitação extrema, concentrada em períodos muito, muito anómalos e, portanto, com tendência a provocar inundações urbanas e deslizamento de vertentes, e vamos ter temperaturas extremas, quer de calor, quer frio. Portanto, e agora os exemplos, as soluções de base natural são provavelmente, corporizam quase 80% das medidas que nós temos inscritas na nossa Estratégia Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas. Portanto, ela está em revisão, mas 80% das medidas que lá estão inscritas são soluções de base natural. O PDM que recentemente aprovamos tem uma estrutura ecológica que penaliza fortemente a impermeabilização dos logradouros, protege o sistema úmido, ela regula a ocupação no sistema úmido, portanto, nas zonas de recarga de aquíferos. Ela mapeia espaços para virem a acolher, ter bacias de retenção, portanto, que vão ser essenciais na minimização de caudais de chuva em episódios extremos. Nós quisemos, em 2015 ou 2006, começar a promover as coberturas verdes, mas decidimos estudar primeiro qual era o potencial e qual era o real impacto. Tivemos aqui uma parceria com a Associação de Coberturas Verdes, lançamos o projeto do Quintal Sado e já na altura ficamos surpreendidos que havia 131 estruturas verdes instaladas na cidade e 11 hectares de coberturas verdes, portanto, sem a Câmara ter feito nada. Portanto, de lá para cá, temos procurado, mais uma vez, dar o exemplo, não é? Em sempre que temos a oportunidade, instalamos uma cobertura verde. O Terminal Intermodal de Campanhã é um exemplo. A sede das empresas da gestão de obras públicas e da Porto Ambiente também tem uma cobertura verde. Estamos a tentar expandir a nossa rede de hortas municipais.
permeabilizar ao máximo, a nossa floresta nativa, como plantando árvores nos nós da VCI, onde não há capacidade de edificação, através da rede Biospots do Porto. Estamos a tentar criar um espaço de experimentação da NBS, lá estou eu, Soluções de Base Natural, que é o Porto Biolab na antiga Quinta de Salgueiros. Vão ouvir falar disso em breve. Estamos a oferecer árvores nativas para que os particulares, as organizações, as empresas possam plantar árvores nos seus próprios jardins, através da iniciativa Se Tem um Jardim, Temos uma Árvore para Si. Estamos a usar e canalizar financiamento europeu do H2020 para criar os parques de esponja. O José Miguel Almeiras há de ter a oportunidade de o que é isso dos parques de esponja, de nos demonstrar de forma muito impressiva, e estou aqui a falar do Parque Urbano da Asprela e o futuro Parque da Alameda de Cartes. E finalmente, vamos já calar, estamos a tentar combater a pobreza energética, desafiando os promotores imobiliários a introduzir voluntariamente soluções de base natural nos seus novos edifícios, com a contrapartida de terem isenções fiscais e isenção ao nível de taxas. Portanto, vão ouvir falar do índice ambiental do Porto, que está previsto em regulamento no PDM em breve. Bom, há muito a fazer, não é? Com certeza, e há muito a aprender, e por isso é que trouxemos os nossos convidados. Eu vou passar a apresentar o primeiro convidado e a dar-lhe o palco, que é Cristina Calheiros, é engenheira do ambiente, doutorada em biotecnologia, é investigadora do CIMAR, portanto, para quem não conhece, Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental, é coordenadora do Centro de Monitorização e Interpretação Ambiental de Vila do Conde, é professora na Universidade de São José, Macau e na Universidade do Porto e embaixadora do Pacto Europeu para o Clima. É também vice-presidente da Associação Nacional de Coberturas Verdes, membro do Conselho Diretivo da Ordem dos Engenheiros, Região Norte, e pertence à direção da Associação Portuguesa de Recursos Hídricos, Núcleo Regional do Norte. O seu trabalho foca-se no desenvolvimento de soluções baseadas na natureza como ferramentas de adaptação e mitigação às alterações climáticas e prestação de serviços de ecossistema. Também se dedica à gestão e valorização da água e resíduos sólidos através da fitotecnologias com base na economia circular, educação ambiental, práticas produtivas integrativas, turismo e desenvolvimento rural. E por aqui me fiz. Obrigada. Se calhar posso... Obrigada. Muito boa tarde a todos. Obrigada pela apresentação. Muito obrigada por este convite, que é um gosto estar aqui a falar desta temática, e bem-ajam por trazer estes temas tão importantes e relevantes e que fazem também parte da estratégia e dizem respeito a todos, não é? Ao município, às pessoas, ao edificado. E a mim coube-me fazer uma apresentação um bocadinho genérica e contextualizar, e não combinamos, mas exatamente o Pedro falou da importância das cidades como catalisadores de mudança, porque muitas vezes atribuímos só problemas às cidades de poluição, concentração de pessoas, consumo de recursos energéticos, e na verdade há aqui uma potencialidade enorme para aproveitar, liderando pelo exemplo, promovendo a colaboração entre entidades, empresas, associações, entre as pessoas, e exatamente implementando uma estratégia e uma visão, portanto daí também estando alinhada nessa sequência. Eu trouxe aqui a definição do que é considerado soluções baseadas na natureza. Eu já vi aqui vários especialistas, portanto isto não é novo, mas como temos um público diverso, trouxe a definição que é aceite e guia a nível da Comissão Europeia, e no fundo serve de base também para os investimentos, para as estratégias e políticas que depois são alinhados para os Estados-membros. E, acima de tudo, não é porque temos plantas ou vegetação ou organismos que temos uma solução baseada na natureza, e temos que ter muita cautela, e há soluções também que, porque têm vegetação, se dizem sustentáveis e ecológicas e são altamente consumidoras de energia, de água, altamente insustentáveis. Por isso, falo disto com muita cautela, para que se vejam exatamente bons exemplos
e exemplos a longo termo. Portanto, a nível das soluções baseadas na natureza, temos que ter por base exatamente a parte ambiental, social e económica, providenciar a resiliência dos territórios e também a promoção dos serviços dos ecossistemas. Em termos genéricos, e aqui temos alguns dos serviços, portanto, eu não vou falar de nenhuma solução baseada na natureza em especial, mas temos exemplos de coberturas verdes, jardins verticais, fitohectares, jardins pluviais, um catálogo imenso que podemos ter à escolha, dependendo do problema que queremos resolver, do espaço que temos disponível e da aplicação, exatamente, até se quisermos depois também tirar proveito económico e também a integração social. Mas em termos muito genéricos, a nível de eficiência de recursos e se falarmos dos edifícios, podemos ter a nível energético vantagens muito grandes. Eu sou investigadora e os números, a ciência é muito importante para mim. Eu hoje não trouxe números porque queria dar uma visão geral, mas na verdade tudo isto já está quantificado e cientificamente provado que é importante nós termos esta sustentação científica e técnica para termos confiança e também as empresas e os municípios terem depois confiança de aplicar estas soluções e elas funcionarem. Portanto, a nível da melhoria da qualidade do ar, mitigação da ilha de calor, que tanto se fala e está a assolar agora a Europa em termos das ondas de calor, a parte do bem-estar, o conforto humano é importantíssimo, redução de ruído, mitigação de inundações, os tais eventos extremos, e daí as cidades de esponja serem tão importantes para darem resposta ao excesso de água, mas à falta de água também. A promoção da biodiversidade, a integração estética e a melhoria da qualidade da água. Portanto, isto, em termos muito genéricos, e podemos ter exatamente, isto é uma proposta, 3 escalas de aplicação, seja ao nível do edificado, da envolvência e dos materiais, porque, como disse, não basta ter, nós só vemos às vezes vegetação, mas está por baixo tecnologia, está por baixo conhecimento da engenharia, da arquitetura, de outras valências. E a nível dos materiais de construção é importantíssimo e cada vez mais se fala da análise de ciclo de vida dos materiais, porque é importante com o que é que construímos e implementamos estas soluções. E a proposta é exatamente termos uma cidade multicamada, multifuncional e aproveitarmos a infraestrutura existente, porque não podemos criar, nem interessa criar cidades, nós temos uma riqueza enorme de património, temos é que aproveitar o que temos, aproveitar a infraestrutura cinzenta existente e exatamente descentralizar. Portanto, aproveitando a infraestrutura cinzenta que existe, complementar com a infraestrutura verde e exatamente passarmos deste paradigma de uma cidade convencional e a introdução, dependendo do espaço, de vários elementos que podem potenciar aquilo que nós queremos e ajudar a solucionar os problemas da cidade. E passo este vídeo para visualizarem. Imagine cities not just as economic centres, but also as resilient and enjoyable places with nature all around us. Sounds unrealistic and too good to be true? It's closer than you think. The Cost Action Circular City connects scientists and practitioners all over the world to work together on circular cities and bundle their research and experiences. In circular cities, buildings become much more than places to work or live in. Houses no longer just consume. There is a give and take with the surrounding environment. Through nature-based solutions, they store energy and provide high-quality surface water and nutrients, collected and filtered with plant technology directly from our waste streams, monitored for safe use. For all kinds of integrated food productions, like the edible walls or vertical farming, rooftop gardens, mushrooms harvested in our cellars, up to fish breeding in aquaponics. Circular houses include deconstructible joints and incorporate natural materials like wood or straw and wool in walls and roofs. They contribute to biodiversity and create beneficial microclimates that prevent heat islands, droughts, and floods. Urban farming thrives through community and school gardens.
Public spaces become lively areas where water and plants create a fresh climate, even in summer heats, and nature-based solutions absorb stormwater and bind CO2. Involving a large number of stakeholders and their interests, Cost Action's Circular Cities combines the superpower of nature-based solutions in a holistic urban web to create a multi-scale network of urban blue-green infrastructures. Benefits are not just ecological, but also economical and social. This Cost Action gathers experts all over the world with the knowledge, expertise and tools to support you in your communication, planning, designing and assessing of circular cities. We present sound solutions to the decision makers and implementers. Já é o final. Eu não consegui explicar que o vídeo entretanto começou. Isto foi uma animação criada no âmbito de uma Cost Action, numa rede internacional de especialistas, em que eu participei, já terminou, mas o objetivo era trabalhar nestas soluções, ver exemplos a nível internacional e partilhar experiências e ver casos de sucesso e de insucesso também, porque muitas vezes não se fala e às vezes são os de insucesso que fazem a diferença para não cometermos os mesmos erros. E parece idílico, mas isto vai de encontro também à estratégia que o Pedro está a propor em termos do município, de termos esta abrangência. E aqui estamos muito a falar de o contexto urbano, mas isto estende-se à parte periurbana e também a contexto rural. No fundo, falamos de territórios. E este é um exemplo que eu trouxe só em termos de imagem que eu achei muito interessante, na Áustria, em Viena, que eles têm este hotel com a parte energética, a água, a parte de compostagem integrada e são considerados zero emissão e funciona e é economicamente viável. Isso é muito importante para termos as coisas a longo termo. E a proposta é exatamente esta, vermos o território e incorporar no edificado e vermos como é que podemos adaptar as situações, desde locais mínimos de espaço e fazer esta integração. A nível da Associação Nacional de Coberturas Verdes, este é um slide que costumamos mostrar. Esta triangulação é importantíssima do conhecimento científico, colaboração com os municípios, com as empresas e também a parte da internacionalização. Só assim é que as coisas realmente funcionam. E depois termos também as tais condições favoráveis para sustentar a adoção destas soluções, seja a nível de colaboração, a parte regulamentar e de estratégia política, a parte financeira e também a parte da literacia e conhecimentos. Eu não vou entrar em detalhe, mas realmente há muitos mecanismos que podem ser utilizados e devem ser equacionados por cada município, porque cada município terá a sua realidade e o seu contexto, e isto é muito importante para conseguirmos cativar as empresas, as pessoas a aderirem também a estas soluções. Se tiverem curiosidade, depois ver a nível mundial, este mapa não é exaustivo, mas mostra a nível mundial algumas das estratégias de incorporação nos diferentes países e municípios de infraestruturas verdes. E tem também depois os documentos que podem consultar. Portanto, isto é o guia técnico de coberturas verdes, portanto, focado nos telhados verdes, só para dizer que é muito importante o conhecimento técnico e haver as tais diretrizes para a implementação destas soluções baseadas na natureza, e o Porto está também na vanguarda nesta preocupação e também a estabelecer colaborações para aumentar o seu conhecimento do que tem e do que pode vir a ser implementado. E daí, estou mesmo a terminar, equipas multidisciplinares. A nível de investigação, só assim é que as coisas funcionam, mas também a nível empresarial e dos municípios, ter muito clara a estratégia e os objetivos, envolver as pessoas e depois a nível dos materiais, das soluções serem adequadas ao local, porque nós vemos às vezes muitos maus exemplos de plantas que são completamente desadequadas e nem são nativas dos locais e depois criam outros problemas. Portanto, termino aqui a mostrar exatamente que cidade é que nós queremos para o futuro, que é o agora, é agora que temos que fazer isto acontecer, e mais uma vez esta visão estratégica de colaboração
entre as diferentes especialidades para podermos avançar no conhecimento. E é com isto que termino. Muito obrigada. Obrigado, Cristina. Passo para o segundo orador convidado, o José Miguel Lameiras, é arquiteto paisagista, professor auxiliar na Faculdade de Ciências da Universidade do Porto, é investigador do Biopolis, no Biopolis, Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos da Universidade do Porto, deu aulas e fez investigação na Universidade de Copenhaga, tem estado envolvido em projetos de parques verdes urbanos com especial enfoque na criação de espaços verdes que contribuem para a resiliência às alterações climáticas na cidade do Porto, que são exemplos os parques do campo universitário da Asprela, tal como irão poder comprovar na sua presença. Ele tem um especial interesse na aplicação das tecnologias digitais nos projetos de espaços exteriores. Embarcou com o município do Porto na aventura do projeto financiado pelo H2020 Urbinat, que está a dar origem ao Parque da Alameda de Cartes no Porto e cuja construção arrancou há um mês, umas semanas. Força. Ora, muito boa tarde a todos. Eu gostava de começar por agradecer o convite e a oportunidade de apresentar aquilo que tem sido o nosso contributo para esta grande questão, que aqui é a questão das alterações climáticas e que já estamos todos a sentir, mas também aproveitar um bocadinho esta oportunidade para passar muito a ideia de que na cidade do Porto já existem matérias e parques esponja nos quais a cidade do Porto é pioneira e que neste momento já estão a ter um forte contributo para a mitigação dos graves problemas das alterações climáticas. Eu, de facto, não podia concordar mais com as palavras introdutórias do Engenheiro Pedro Pombeiro, que acho que foi uma brilhante introdução àquilo que nós vamos apresentar aqui de seguida. E são duas as principais mensagens que eu quero deixar aqui hoje. A primeira é que todos devíamos trabalhar no sentido de tornar as cidades mais permeáveis. Aquilo que são as soluções de base natural não é mais do que isto. E em segundo é que todos nós devíamos trabalhar para promover a biodiversidade urbana, sobretudo ao nível da plantação das árvores, porque as árvores é que são as grandes fábricas fixadoras de carbono, são elas que tiram o carbono da atmosfera e colocam o carbono no solo, que é exatamente essa a forma que nós vamos utilizar para contribuir para cumprirmos o Pacto do Clima e os ambiciosos objetivos com que a cidade do Porto se comprometeu. E reparem, é importante termos um bocadinho isto em mente, que é, no sistema natural, ou seja, num sistema não construído, sempre que chove, grande parte da água ela é infiltrada. Aquilo que as soluções de base natural fazem é mimetizar todo este processo. E é muito importante, porquê? Porque quando há uma grande chuvada, todos nós sabemos que as cidades sofrem muito com as questões das cheias e das chuvadas torrenciais, também sofrem com a seca e com a falta de água, e nós vamos ver já o papel das estruturas verdes para resolver estas questões, mas sabemos que quando chove, num sistema natural, a água é infiltrada e nunca há grande concentração das águas, ou seja, nunca ou dificilmente as águas se tornam um problema. Já no sistema artificial, quando chove, a água escorre à superfície, ela vai a grande velocidade toda ao mesmo tempo para o mesmo sítio, isso faz com que os nossos sistemas de drenagem de águas pluviais acabam por receber as águas num sistema de uma forma muito eficaz, mandam-nos ali para fora, mas sabemos também que elas se vão convergir e vão concentrar num ponto único e elas vão acabar por gerar a concentração de águas e gerar aquilo que todos nós vemos com sistemas de cheias e com problemas de inundações. Também sabemos que as soluções de base natural aquilo que pretendem é distribuir a água pelo mar e maior por uma rede de espaços verdes de pequena, média e grande dimensão que tem a capacidade de funcionar como esponja e infiltrar água no solo. Por que é importante infiltrar água no solo? Se nós não infiltrarmos água ao nível do solo, nós não fazermos a recarga dos aquíferos, comprometemos o microclima urbano e não temos água nas nossas ribeiras, e é exatamente isso que nós já estamos a sentir na cidade do Porto, em que os aquíferos nunca estiveram tão baixos como vocês vão ver em algumas das imagens que nós vamos ver de seguida. E reparem, toda a estratégia tem que ser de distribuir a água pelos espaços verdes do Porto. E por isso é que nós temos que olhar também para aquilo que é a realidade dos espaços verdes do Porto, aquilo que é o mapa da distribuição dos espaços verdes do Porto, para percebermos como e onde atuar. E este, para mim, é um dos mapas mais importantes do Porto. Isto porquê? Para já demonstra, temos aqui todo o padrão de distribuição espacial de espaços verdes, mas também comunica algo e eu convido-vos a fazerem um exercício que é, imaginem que nós pegávamos neste mapa, pegávamos nos edifícios e os encostávamos todos a um canto,
deixávamos as ruas e estradas e punhamos os espaços verdes todos do outro lado. Isso teria um mapa muito interessante. Esse mapa seria este, ou seja, esta é a cidade do Porto com essa configuração. E reparem o que é que isto expõe. Isto expõe que 44% da área urbana da cidade do Porto são vias de circulação e áreas pavimentadas. Reparem que nós precisamos de grandes áreas do território para nos deslocar e para estacionar o nosso automóvel. E por isso é que é tão importante nós termos noção deste número. O que é possível fazer aqui? Aquilo que a Câmara do Porto promoveu, por exemplo, com o plano de arborização da cidade do Porto, um projeto que foi desenvolvido por nós e coordenado pelo professor Paulo Marques, que pretende também que se repense naquilo que são a tipologia da rua, a arborização da rua e até, em alguns casos, a conversão da rua numa rua-jardim que tenha um forte impacto em termos de espaço público, mas também daquilo que é a permeabilidade local e o funcionamento ecológico da cidade. E depois temos, lá está, os espaços verdes, e o engenheiro Pedro Pombeiro falou e bem, na necessidade de não permitir que os espaços privados se impermeabilizem, mas o espaço público também tem um forte impacto e tem um grande potencial também de ajudar na mitigação daquilo que são os efeitos negativos das alterações climáticas. E é precisamente aqui que nós nos vamos focar nesta apresentação. Ou seja, vamos ver 3 parques, 2 já estão construídos, um está em fase de construção e vamos nos focar não nos parques, na estrutura verde, no efeito social, no efeito estético e no efeito ecológico, mas sim nas soluções de base natural, o contributo que elas estão a trazer para as alterações climáticas e como é que elas foram desenhadas e como elas também servem também, têm uma forte componente pedagógica, também de influenciar o desenho de outras áreas verdes, mas também de outras cidades, porque lá está, a evidência científica também já nos ajudou a demonstrar a eficácia destas situações. Estes parques foram desenhados por uma equipa de arquitetos paisagistas, da qual destaco também o professor Paulo Farinha Marques, a professora Teresa Marques, Manuel Gentil, David Campos, Filipe Guilherme, Luís Guedes Carvalho, ou seja, estamos a falar tudo isto, projetos desta natureza e desta complexidade só se podem fazer, de facto, com grandes equipas multidisciplinares. Vamos começar pelos 2 parques da Esprela. É importante que se veja e se perceba que eles foram desenhados para ser os 2 grandes parques parques esponja, mas também parques pioneiros numa forma de se fazer e de se desenhar o espaço público para mitigar os efeitos negativos das alterações climáticas. O primeiro, o Parque da Quinta de Lamas, no interface entre a Faculdade de Engenharia e a Faculdade de Economia. Fizemos a recuperação de uma linha de água que estava entubada, foi renaturalizado, o canal de água foi desenhado, calculado e dimensionado para acolher grandes volumes de água em situações torrenciais. Existe um sistema, lá está, das tais soluções de base natural, de bacias de retenção, em que sempre que chove, para uma chuvada, daquelas normais que acontecem até de uma vez a cada 20 anos, até um período de retorno de 20 anos, a água infiltrada ao nível do subsolo. Quando há muita água, estas bacias de retenção que têm esta configuração, elas têm capacidade não só de infiltrar água, mas também de acumular água à superfície, e em situações extremas todo o parque pode ficar com 25 centímetros de água, porque ele também foi desenhado dessa forma. E reparem que, e agora entramos na parte das alterações climáticas e na demonstração de que elas são um facto, aquilo que era um evento com pouca probabilidade de acontecer, reparem que ele já aconteceu no dia 19 de outubro de 2019, em que nós tivemos uma chuvada torrencial daquelas que supostamente só acontece uma vez a cada 40 anos. E reparem que nós, neste dia, creio que em poucos minutos choveu mesmo que normalmente chove em vários meses durante na cidade do Porto. Ou seja, nós temos aqui um espaço verde que foi desenhado e construído para absorver e reter e armazenar estes grandes volumes de água e para salvaguardar também áreas urbanas que estão aqui à volta. E, de facto, ele funcionou da forma como foi testada. Vocês, na imagem anterior, viam aqui alguns sistemas de passagem hidráulica que distribuem a água pelo espaço e também esses funcionaram, como vocês veem aqui. Ou seja, temos aqui as tais soluções de base natural que recebem, infiltram a água, distribuem a água pelo espaço e isto aqui, em cerca de 16 horas, estas bacias infiltram
infiltram a água no subsolo e aquilo é a água que vai fazer a recarga dos aquíferos e vai recarregar aquilo que são as nossas ribeiras urbanas. E reparem que aquilo que era um evento extremo, supostamente deveria ser pouco frequente, repetiu-se em 23 de novembro deste ano. Ou seja, neste momento, acho que os próprios cálculos climatéricos têm que ser revistos porque nós estamos a lidar com frequências de eventos extremos muito maiores daquelas que seriam até previsíveis. E chamo também a atenção agora para o outro parque. A conclusão deste parque, ela conclui em 2022 e temos aqui um parque que tem um sistema de um caminho-dique que faz a proteção do metro e este foi um parque que foi todo ele desenhado com uma reflexão ao nível da topografia e dos sistemas hidráulicos para que, numa situação extrema, ele acomode um grande volume de água. Nós estamos a falar da zona do campus universitário da Asprela, estamos a falar de uma área de captação muito grande e muito impermeável, e aliás cada vez mais impermeabilizada, o que faz com que, como vocês viram no princípio, a água chove e ela escorre à superfície. Escorre à superfície e ela converge toda ao mesmo tempo para o mesmo sítio. E então temos aqui uma solução de um caminho-dique, que é este que vocês veem aqui, que protege o canal do metro, protege também as zonas mais urbanas da Asprela e que está desenhada para que numa situação de uma chuvada extrema, daquelas que acontece 50 em 50 anos, todo o espaço está desenhado para que o parque fique com 2,63 metros de água, ou seja, o parque fica completamente submerso. Ou seja, temos aqui já um parque, que é um parque esponja, absorve e infiltra água e está desenhado para ajudar a cidade a lidar com eventos extremos. Eventos que, provavelmente, de acordo com os números, eles poderiam acontecer 1 a 2 vezes no nosso ciclo de vida. Já aconteceu. Ou seja, 15 dias ou 3 semanas antes da inauguração, o parque já teve uma situação desta, de uma grande chuvada torrencial, porque aquilo que está a acontecer na maior parte das cidades é que, com as alterações climáticas, não está a chover mais ou chover menos, está a chover mais ou menos o mesmo, mas as chuvas são muito mais concentradas. Como são muito mais concentradas, a maior parte da água perde-se por escorrimento superficial e não infiltra e não entra ao nível dos aquíferos. Mas se me perguntarem se é esta imagem que me preocupa, não. O parque recupera, a cidade está protegida, o metro está salvaguardado. Se vocês me perguntaram qual é que é a imagem que me preocupa, aquela que me preocupa verdadeiramente é a próxima. A próxima imagem é exatamente o mesmo parque, com cerca de 5 meses de diferença. Ou seja, vejam que o mesmo parque tem que lidar com ribeiras que secaram, ou seja, os aquíferos estão muito baixos. Pela primeira vez, creio eu, desde que há registro, a ribeira da Asprela, que vem da Faculdade de Engenharia, ela secou, ou seja, ela fica sem água e temos o mesmo parque, o mesmo espaço a lidar com estes dois extremos. E por isso é que é tão importante, em todas as áreas da cidade, nós fazermos a infiltração das águas no subsolo, porque as pessoas não têm ideia, mas a maior parte da água potável ela é armazenada ao nível do solo, não é ao nível dos lagos e dos reservatórios. É no solo que está armazenada a água potável. E nas cidades isso é ainda mais importante. Aliás, nós temos situações de, quando há urbanizações e a construção de prédios com caves subterrâneas, de repente as árvores ali à volta morrem porque há um rebaixamento dos níveis freáticos. E é precisamente aí que nós temos que ter algum cuidado. Se os níveis freáticos da cidade começam a baixar, as árvores começam a morrer e não tem a ver com extremos de picos de calor. Tem mesmo a ver com uma incapacidade delas de irem buscar água. E por isso é que é tão importante nós metermos toda a água ao nível de subsolo e estes são os 2 primeiros parques que cumpriram essa função, mas há mais, como nós vamos ver. O parque, como o engenheiro Pedro Pomberi disse, e bem, a obra começou há cerca de 3 semanas, ele também foi desenhado para ser uma grande estrutura verde esponja que contribui para a resiliência às alterações climáticas da cidade, envolve, claro está, grandes equipas e um processo participativo muito interessante, fica na zona mais desfavorecida, mas também a zona de investimento estratégico da cidade do Porto, mais desfavorecida, aliás, ela fica no interface entre os 3 grandes bairros de habitação pública da cidade do Porto, mas também
é este espaço que vai cozer e vai ajudar a conectar grande parte daquilo que está a ser o investimento municipal nesta área, neste território, e de facto, e bem, grande parte do investimento deste Executivo está a ser canalizado para a campanha e já se sente diferença. E este é o espaço e que tem uma característica, que a nossa área de projeto ela é uma consequência de um diagnóstico, ou seja, não foi um ponto de partida. Nós identificamos qual é que era a área do território onde, atuando, o efeito sistémico seria maior, ou seja, o efeito quer ao nível social, mas também ao nível de potencial de alteração, de mitigação dos efeitos negativos das alterações climáticas, e foi uma das áreas que nós mais estudamos e nas quais desenvolvemos as tais soluções de base natural. E reparem, eu neste caso vou dar destaque às soluções que foram implementadas ao nível da vegetação. Isto porque nós fizemos vários trabalhos e vários estudos ao nível das estratégias de plantação. Aquilo que vocês têm aqui são estratégias de plantação em clusters de vegetação, ou seja, nós promovemos núcleos de vegetação multiespécie em que o efeito sistémico destas plantações é muito superior do mesmo número de árvores plantadas isoladamente ou nos clássicos alinhamentos. Ou seja, aquilo que houve aqui foi um design de ecossistemas que pretende combater aquilo que vocês vão ver na imagem a seguir, utilizando nós chamamos as estrelas da composição, que são uma forte composição também com autóctonos, mas com algumas exóticas de caráter mais ornamental, e aquilo que vocês veem aqui é um primeiro trabalho de levantamento e diagnóstico que nós fizemos, em que com um drone, com uma câmara térmica, nós fizemos uma análise do comportamento térmico do território. E reparem, no mesmo dia, ou no mesmo momento, nós identificamos temperaturas de 42 graus aqui, ou seja, temperaturas de ponta, e ao lado, em zonas que estavam ensombradas, ainda por cima, com exóticas invasoras, estamos a falar de acácias, nós tínhamos 15 graus de diferença. E reparem, é muito importante nós termos noção das implicações das ilhas de calor e dos picos de temperatura. Há cerca de 2 meses, a Comissão Europeia lançou um estudo, ele está disponível gratuitamente online, que conclui uma coisa muito simples, que é 4% das mortes em contexto urbano, neste momento, são devidas a ilhas de calor e a vagas de calor. 4%. Esses 4% de mortes eram facilmente evitáveis, aumentando o revestimento do coberto vegetal, mas também, muitas vezes, escolhendo criteriosamente onde é que nós colocamos as populações mais sensíveis, nomeadamente as populações mais idosas, onde é que temos os lares de idosos e tudo isso. Ou seja, e cada vez mais as cidades vão ter que ter estas lógicas de se estudarem o comportamento térmico e até de deslocarem pessoas, mas também de estudarem o revestimento vegetal, para que nós possamos ter zonas em que nós estudamos as plantações e estudamos as plantações para o efeito e a amenidade climatérica. Aquilo que vocês veem aqui é o Parque da Alameda de Cartes, em que nós estudamos e desenhamos todo o espaço ao nível do olho humano. Isto é um projeto de realidade virtual, em que utilizamos uma combinação de caducifólias e de perennifólias e estudamos a localização das caducifólias para garantirmos que durante o inverno a radiação solar chegava aos pavimentos e que tínhamos uma área com um grande conforto microclimático. Isto fez parte de todo o processo de composição e foi um espaço que foi desenhado, foram plantadas cerca de 700 árvores e foi estudado sobre o ponto de vista do comportamento microclimático. Mas também foi estudado sobre o ponto de vista do crescimento da vegetação, em que nós utilizamos árvores de crescimento rápido, que vão dominar a composição nos primeiros 5 a 10 anos, ou seja, para que logo, desde uma fase inicial, nós tenhamos sombra e que tenhamos toda uma expressão e uma estética de parque, mas elas estão lá, elas vão ser removidas dentro de 15, 20 anos, porque elas estão lá para criar as condições para a instalação das grandes árvores fixadoras de carbono, que são as árvores de crescimento lento. E isto, desenhar para o tempo e pensar a cidade de 20 anos, pensar e desenhar a cidade para os nossos filhos, é uma das estratégias fundamentais quando falamos de Nature-Based Solutions. A questão do tempo e a questão da manutenção. Desengane-se quem achar que fazemos uma Nature-Based Solution, ela é inaugurada e ela está lá prontinha para usar. Não, não está. O efeito fixador de carbono só se vai sentir dentro de 20 anos, por isso é que o tempo ideal para plantar uma árvore foi há 20 anos, o segundo melhor tempo é agora, como dizem o ditado, porque de facto nós sentimos muito isso e sobretudo quem trabalha com material vegetal. Também neste Sim, é o último. Também neste parque, apesar da sua configuração de grandes
declives, nós vamos fixar e infiltrar a água através de soluções como aquelas que foram implementadas no Parque Olímpico de Londres, que demonstra que também é possível infiltrar água em terrenos inclinados. Ou seja, todas as áreas verdes e todas as áreas pavimentadas vão convergir e canalizar a água para pequenas represas que infiltram a água no local e depois no final temos as tais bacias de retenção, à semelhança das últimas que nós mostramos. E é isto, ou seja, temos uma estrutura verde, que é uma estrutura social, que é uma estrutura ambiental, que é uma estrutura ecológica, também é uma estrutura económica, mas que tem esta forte capacidade de ajudar a cidade do Porto a combater aquilo que são os efeitos térmicos, os extremos em termos da chuva ou da ausência da chuva e aumentar a capacidade de fixação e de sequestro de carbono. Partilho já agora um último dado que acho muito importante. O professor Joaquim Esteves fez medição da capacidade de fixação do parque e uma das coisas que se descobriu é que, ao nível do solo, o solo consegue fixar mais carbono até do que a estrutura arbórea e, por isso, este parque tem medidas especiais de proteção dos solos existentes. Eles vão ser salvaguardados, transplantados e utilizados no final para protegermos esta grande capacidade que os solos têm de fixar carbono. Ou seja, não são só as árvores que fixam carbono, os solos fixam mais carbono do que as árvores e por isso nós devíamos acarinhar muito os solos, porque a questão da água e dos solos vão ser os dois recursos mais escassos que nós temos em contexto urbano. Obrigado. Obrigado. Vamos passar para o último orador. É biólogo, o Nuno Gaspar de Oliveira, é biólogo especializado em Ecologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e Geografia pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade de Lisboa. Será, porventura, o primeiro gestor de ecossistemas de que há registro em Portugal no Grupo Esporão, onde colaborou por mais de uma década. O fascínio pela interdependência entre a ecologia e a economia levaram-no a cofundar em 2020 a NBI, a empresa NBI, Natural Business Intelligence, que é uma consultora de negócios e ecologia especializada em criar opções para uma economia de base natural. Força. Isso. Muito obrigado. Boa tarde, é um prazer estar convosco. Como já viram, tenho pelo menos 2 handicaps, não sou nem engenheiro nem arquiteto, sou biólogo, para ajudar isto tudo, ainda por cima sou de Lisboa, segunda geração. Ok, a minha ideia de partilhar esta experiência convosco é também dizer, do ponto de vista de uma empresa, de uma consultora, que tipo de trabalho é que se pode desenvolver, que tipo de resultados práticos é que se podem ambicionar e porquê? Porque carga d'água, não é? Carga d'água, ainda por cima acho que é bem aplicado aqui, é que as cidades estão preocupadas com as soluções de base natural ou as Nature-Based Solutions. As soluções de base natural, as Nature-Based Solutions, vou só desafiar aqui os nossos colegas mais académicos, foram inventadas há milhões de anos na natureza, mas também há milhares de anos pela humanidade. Um dos casos mais sonantes são os jardins suspensos da Babilónia, que não serviam só para enfeitar, serviam também precisamente numa zona de grande seca, de reter o máximo de água, e também era uma coisa engraçada que isto descobriu-se há pouco tempo, com análises genéticas de sementes que estavam perdidas literalmente há milénios, espécies que eles foram recolher as zonas específicas do Eufrates e do Tigres para levar para a Babilónia e para as manter lá com o medo, e aqui é a parte da especulação, de que de facto se houvesse um avanço do deserto, como se veio a verificar, aquelas espécies podiam desaparecer e aquela capacidade de limpar água, porque lembra-se, não havia canalização. Portanto, aquela capacidade de limpar a água era muito importante. Já agora, também temos um outro engenheiro de ecossistemas, 100% português, ainda por cima, segundo consta, foi o primeiro rei que soube ler e escrever em português, o Dom Dinis, que fez um excelente trabalho de gestão de ecossistemas, ou seja, basicamente pegou em soluções de base natural para roubar terra à gândara, para essa terra ser agricultada, e também já com uma visão engraçada de perceber que a floresta ia dar outros benefícios, nomeadamente carbono flutuante, para fazer barquinhos que deram muito jeito. A questão é, se nós perguntarmos a todas as pessoas que estão aqui nesta sala sobre se já viram, se já trabalharam com soluções de base natural, toda a gente vai ter pelo menos 2 ou 3 exemplos para mostrar. Aqui a grande diferença é como é que nós podemos fazê-lo de uma maneira estruturada, de uma maneira metódica, de uma maneira que faça sentido e de uma maneira que tenha um racional económico e social, que é extremamente importante. Então, a NBI, muito rapidamente, de facto, foi criada há pouco tempo e foi criada aqui, no Porto. Portanto, é uma empresa que nasce
desculpem, a Associação Empresarial do Porto, com uma senhora a dizer: despachem-se a meter os papéis que o Presidente já nos mandou todos para casa. Estávamos em 9 de março de 2020 e passado 2 dias isto fechava tudo para lockdown. Portanto, somos filhos do lockdown, mas nascemos já com alguma experiência trazida de vários lados. O Pedro falou desta questão de gestor de ecossistemas. De facto, tive o privilégio de ser a primeira pessoa registada nas finanças em Portugal com o título de gestor de ecossistemas. Foi engraçado explicar às senhoras das finanças e da segurança social o que era um gestor de ecossistemas, mas lá se conseguiu fazer, e acho que agora já há mais 2 ou 3 que arriscaram e aparece no recibo de vencimento gestor de ecossistemas. É uma coisa... E, portanto, as profissões criam-se também, nem que seja administrativamente. A questão dos valores, aqui não é mesmo para publicitar a empresa, é para publicitar a importância dos valores. Nós temos que ter valores na nossa vida. Sejamos uma cidade, sejamos uma empresa, sejamos uma família, sejamos um cidadão. E são esses valores que nos podem levar a fazer coisas absolutamente fantásticas, como criar um conceito como uma casa comum da humanidade. Se têm dúvidas sobre o que é, no fim perguntei àquele senhor que ele explica. Mas valores são muito importantes, porque valores são aquilo que nos unem e aquilo que nos fazem trabalhar em conjunto. Portanto, é daquelas coisas muito corporate: estes são os valores da nossa empresa. Não, são mesmo importantes. É mesmo importante percebermos ao que vimos e o que é que queremos fazer. Somos uma carrada de gente, estamos a recrutar, ainda por cima, neste momento, ou seja, temos tido a sorte e o privilégio de trabalhar com pessoas de diferentes valências e de conseguir fazer, de facto, uma série de projetos espalhados já não só no país, mas também a nível internacional. Começamos a dar alguns passos entre as experiências feitas na Colômbia, em Espanha, e agora parece que também temos em projetos, nomeadamente num projeto europeu, com o Magreb, e a aprender como é que se implementa. Ou seja, nós somos nesse projeto, é um projeto PRIMA, que envolve o espaço do Norte de África. Estamos precisamente a tentar perceber como é que se pode fazer um nexo entre água, energia, produção agrícola e ecossistemas, gestão de ecossistemas. E agora imaginem que é aplicar isto em situações como Marrocos, Tunísia, Jordânia, Egito, Espanha, Portugal, e cada vez mais se fala destes temas como sendo um tema que não é... Nós já saímos, o Nature-Based Solutions, ou soluções de base natural, já saíram daquela esfera do nice to have. Não é? Isto era giro ter, não, é um need to have. Não é uma opção, ok? No entanto, cria opções, e isso é que é interessante. Uma das coisas que nós temos que ter presentes na nossa cabeça é, nós falamos muito da questão também da descarbonização, do impacto das alterações climáticas, e às vezes parece que também se acrescenta, e parece que a natureza também não está lá muito bem. E este gráfico mostra, é um gráfico um bocadinho estranho, demora um bocadinho a interpretar, mas uma vez que se interprete, o que mostra é assim: quanto mais escuro está em cima, maior o impacto das alterações climáticas. O gráfico de baixo, quanto mais claro está, maior o desaparecimento da natureza dos nossos ecossistemas. E como veem, há uma relação muito direta, mas é mesmo muito direta. O que é interessante ao ver este gráfico, mostra quanto maior o impacto das alterações climáticas, também temos cada vez uma maior destruição ecológica. Agora imaginem isto visto de cá para lá. Quanto mais recuperarmos a natureza, maior a nossa capacidade de nos adaptarmos. E a palavra-chave aqui é adaptar. Eu detesto a palavra lutar, até porque lutar dá muito trabalho e parece uma coisa cara, não é? E além de que é frustrante, vamos lutar contra o quê? Neste momento a inércia causada pelas alterações climáticas já é tão grande que a ideia de lutar é simplesmente deita-nos abaixo, pensamos que não podemos fazer nada. Agora, adaptar e transitar são palavras que nós já conseguimos fazer, já criam algum otimismo, e o otimismo é importante nestas coisas. Conseguimos implementar uma solução como estas soluções absolutamente fantásticas que os colegas estão a apresentar, isto representa otimismo. Cidade do Porto está a avançar, e não é só a cidade do Porto. Depois podemos comparar o Porto com Malmö, podemos comparar Malmö com Bogotá, podemos comparar Bogotá com Beijing, podemos comparar uma série de cidades no planeta, e reparamos que aos poucos, e nunca é uma coisa assim, de repente uma cidade tem muito dinheiro, fez tudo. Nunca aconteceu isso nunca aconteceu nem nunca vai acontecer. Mas isto acontece quando alguém faz um projeto, alguém experimenta como é que isso funciona e alguém ganha motivação. E essa motivação é muito importante porque gera um outro valor que para mim é extremamente importante, que é empatia. Nós precisamos mesmo trabalhar a empatia, de colaborarmos uns com os outros, percebermos o que é que está aqui a acontecer. No nosso caso, somos maioritariamente biólogos, mas trabalhamos com arquitetos, trabalhamos com engenheiros, trabalhamos com financeiros, trabalhamos com investidores, trabalhamos inclusivamente com escritores, que é uma coisa engraçada, a tentar perceber como é que esta mensagem passa de uma maneira absolutamente estruturada. Porque isto que estamos aqui, nós não queremos ver a cena dos próximos episódios. Nós queremos rebobinar e ver o que é que aconteceu lá atrás.
Continuando, o Pedro falou e muito bem desta questão que temos aqui dos riscos globais. Este é o tal relatório do Fórum Económico Mundial que mostra, ok, nos próximos 2 anos os maiores riscos que nós enfrentamos são estes 10, e vemos aqui já claramente a questão dos desastres naturais, incapacidade de adaptar às alterações climáticas e incidentes de grande escala, e aquilo que vemos é que o verde aqui sobe. Ora, como ecólogo e como sportinguista ainda por cima, eu gosto muito de verde, mas aqui não, ok? Aqui preferia ver o verde, sinceramente, a baixar do volume e a termos outros problemas para lidar, porque os outros problemas que temos para lidar, tecnologia, economia, sociopolítica, essencialmente são problemas humanos. Os humanos, se tiverem um bocadinho de juízo, acho que até se podem entender. Agora estes ultrapassam a nossa escala. São problemas que ultrapassam a escala humana. Mesmo que todos nós, nesta sala, vamos sair daqui para fora, vamos fazer o maior esforço possível e imaginário para nos mobilizar, mesmo assim, aquilo que temos que enfrentar, o monstro com que temos que lidar, é tão grande que nos vai assustar. Ok? E é isso que nós temos que evitar, é que o verde suba muito por aqui. E tirar outra coisa da cabeça, que é a biodiversidade e os ecossistemas não estão lá fora, nem sequer nos espaços verdes. As biodiversidades e ecossistemas estão aqui, estão connosco, estão naquilo que nós fazemos, estão nas atitudes que temos, estão naquilo que comemos, naquilo que vestimos, naquilo que pensamos. Porque o simples facto de pensarmos e ambicionarmos vivermos numa cidade com mais valências ecológicas, só esse mindset, desculpem outra vez, só esse mindset já é brutal, porque vai nos levar mais para a frente. E de conseguirmos efetivamente ligar estas questões que nós vimos, né? Quando pensamos em biodiversidade, normalmente quais é que são os problemas, e depois ainda temos problemas na agricultura, espécies exóticas e incêndios e o diabo 7. Eu quero que se foquem aqui. Isto é que é interessante, novas oportunidades. Porque a economia como nós a conhecemos, a economia não é finanças. As finanças são uma disciplina da economia. E são uma disciplina absolutamente fundamental porque materializam a economia numa dimensão de utilização humana. Mas a economia é mais larga. A economia, enquanto ciência do bem-estar, enquanto ciência do progresso, em que o crescimento é uma componente do progresso, mas não é reduzida a isso, nesse sentido, a economia precisa, de facto, de trazer sempre a questão do desenvolvimento, precisa trazer a questão da inovação e precisa trazer a questão também do inconformismo. E é muito esse inconformismo que eu senti e tive a oportunidade de também espreitar um pouco sobre as outras sessões que foram feitas aqui. Dou os meus parabéns à Câmara do Porto pela organização destas palestras. É um pouco esse o sentimento que fica, inconformismo. Nós estamos aqui porque estamos todos um bocadinho inconformados e estamos à procura de, ok, mas e fazer o quê? Não é? E fazer o quê? E é isso que nós estamos a tentar implicar. E uma das coisas que é engraçadas é, enquanto biólogo, muitas vezes eu esperei que fosse a sociedade civil, as ONGs, a dizer que a natureza é fundamental para a economia. Mas o que é engraçado é o que se está a passar, é que é o sistema financeiro. Mesmo numa coisa fundamental, que eu já vou falar mais à frente, foi o sistema financeiro que teve uma vitória. Portanto, claramente, o sistema financeiro percebeu a dimensão económica da natureza e está a tentar integrá-la. Agora, é nosso trabalho também tentar que isto seja feito de uma maneira equilibrada, lógica e bem integrada. Muitas vezes vocês estão a pensar realmente assim, do sistema financeiro, mas a sério, estamos a falar dos bancos e isso é que estão a tentar levar isto para a frente. É mesmo suposto nós acreditarmos nisso. Às vezes tenho assim um bocadinho de dificuldade. Então, este relatório é um relatório extremamente interessante, The Future of Nature and Business, o futuro da natureza e dos negócios ou da economia de uma maneira mais alargada. A boa notícia é esta, não nos falta neste momento conhecimento, não nos falta orientações, temos grupos de investigação no mundo inteiro, inclusive alguns de excelência aqui mesmo à nossa beira, não nos falta propriamente informação para tomar decisões, falta-nos o querer tomar decisões, são duas coisas diferentes. E aquilo que vamos no querer é, este relatório é extremamente interessante, é um relatório sobre estratégias de inovação de base biológica no Reino Unido. É um relatório que tem nem um mês. E o que é engraçado é que eles foram pegar numa série de empresas e de startups e de laboratórios por aí fora existentes no UK, no Reino Unido, e foram ver qual é que é o papel atual destas empresas e destes laboratórios na economia corrente e qual é que é o papel futuro. E aquilo que viram é que o papel corrente é qualquer coisa assim, absolutamente minúscula, mas o papel futuro, quer em termos de patentes, de inovação, novos materiais, novos processos, novos serviços, é absolutamente brutal. E há 4 áreas em que, se formos analisar com detalhe o que é que lá está a acontecer, todas elas trabalham com Nature-Based Solutions, ou soluções de base natural. Engenharia, arquitetura, obviamente, o ambiente e as ciências dos materiais. Aquilo que estávamos a falar ainda há pouco, dos materiais de construção, como é que podem estar adaptados para levar com este tipo de inovação. Podem ser algas, plantas, podem ser coisas, fungos, coisas absolutamente incríveis. Esta é a guerra que nós neste momento
desculpem lá assumir isto de uma maneira pública, mas temos que vencer. Chama-se Nature Restoration Law, ou a Lei do Restauro Ecológico. A Lei do Restauro Ecológico, para mim, no meu entender, e não só, é o zénite daquilo que nós, europeus, podemos trazer ao mundo neste momento, que é assumir claramente que não basta haver uma convenção para a diversidade biológica que vai assumir uma série de compromissos mais ou menos interessantes, mas um bocadinho vagos a nível global, queremos fazê-lo na Europa. E a questão está ali, aqueles risquinhos a vermelho, é porque a lei do restauro ecológico está sob intenso ataque. E o que é engraçado é que quem está a fazer tudo para salvar a lei do restauro ecológico, quem são? O sistema financeiro, a banca, as corporations, as mazonas, as grandes empresas. Estão a fazer tudo por tudo para a lei passar. Sabem quem é que a está a deitar abaixo? Quem está ligado? Lobbies ligados à agricultura e pesca, que estão a passar esta narrativa, ainda por cima uma narrativa que é ideológica, puramente ideológica, que salvar a natureza significa trazer miséria, significa trazer de volta problemas, trazer a fome, tirar rendimentos às pessoas. Isto é uma guerra ideológica. A natureza não devia ser uma guerra ideológica. A natureza está-se, honestamente, nas tintas, se nós somos de esquerda, direita, centro, baixo, ou este ou oeste. A natureza não quer saber disso e nós não devíamos ter problemas em assumir que isto que nós temos pela frente, recuperar a natureza, restaurar, em boa verdade, é um exercício de capitalismo. Então, enquanto empresa, o que é que eu faço? Enquanto empresa, eu peguei uma série de capital, ok? Esse capital, algum dele financeiro, capital humano, pessoas, e agora quero retorno de capital. Sim, quero pagar contas, quero pagar salários, quero melhorar os salários das minhas pessoas, quero investir, mas capital natural também. Nós temos indicadores e queremos ter indicadores de retorno de capital natural e de capital social e queremos ser uma empresa que trabalha para o retorno de capitais. Queremos ser capitalistas, mas queremos ser capitalistas de espectro largo e não capitalistas só das contas do banco. Tendo em conta que não estou a desprezar as contas do banco, tomem atenção. Enfim, existem já muitas indicações que foram aqui brilhantemente apresentadas sobre porque é que as cidades efetivamente têm um papel. E as cidades têm um papel muito grande não só pelo que se passa na cidade, mas porque a cidade exporta ações, a cidade exporta pensamento. A maior parte de vós, quando for passar férias, ou está quase, né? Pelos vistos, já vejo aqui alguns risos a pensar, tipo, está mesmo quase. Quando forem passar férias, para onde é que querem ir? Querem ir para um sítio que também tenha natureza. Muito frequentemente estamos à procura desse advento. Portanto, quando nós saímos da cidade para ir para um parque natural, de onde quer que seja, a cidade exportou-nos para lá. Portanto, a nossa atitude na cidade vai se refletir para onde nós formos. Portanto, não é só as nature-based solutions, mas também as nature-based attitudes. As atitudes de base natural são tão mais importantes do que as nature-based solutions. Aquilo que sabemos é que, tecnicamente, já está tudo bastante bem estabelecido. Não nos faltam matrizes, indicadores, maneiras de construir, maneiras de medir, maneiras de avaliar e conseguir perceber, do ponto de vista do investimento, o que é necessário, como é que se mede, quais são os indicadores, quais os retornos possíveis, quais os timings, quais as tiers, tudo isso é possível já medir. Ou seja, com mais erro, menos erro, mas conseguimos chegar lá. Ou seja, a grande dificuldade aqui não está propriamente em chegarmos a mais uns indicadores de como é que as Nature-Based Solutions são feitas. A grande dificuldade aqui é fazê-las. Seja em áreas mais, por exemplo, seja nas vinhas aqui no nosso Vale do Douro, aqui perto, ou nos vinhos verdes, ou no interior, de como é que nós podemos efetivamente restaurar. E a pergunta é sempre esta. Se nós tivermos 3 ações de restauro necessárias, temos que decidir onde é que eu vou meter o meu euro. Não é? Temos que ter uma análise económica, não podemos fazer tudo. A melhor empresa do mundo, a Câmara mais rica do mundo, não vai ter dinheiro para tudo. Então tem que ter processos de decisão. E é muito importante que esses processos de decisão estejam ligados, de facto, a conseguir prever quais é que vão ser os resultados e quais é que vão ser os impactos. E sim, agora temos um novo inimigo, não é? Parece que primeiro foram as oliveiras, depois foram as amendoeiras, agora são os parques solares, toda a gente é contra parques solares, mas nós vamos precisar de parques solares. A questão é, podemos fazer parques solares com Nature-Based Solutions. Okay? Um parque solar, e acredito numa coisa, um parque solar não é eterno. Vai ter uma coisa que se chama decommissioning, vai ser decomissionado, não sei se existe em português. Ou seja, nós temos que pensar que aquela área que é ocupada pelo parque solar, mais tarde ou mais cedo vai ter que ser restaurada. Então vamos já trabalhar para que quando isso acontecer, seja natural. E em vez de serem painéis uns atrás dos outros, atrás dos outros, atrás dos outros, se calhar consegue-se fazer lá uma ribeira pelo meio, consegue-se levantar mais uns centímetros e pôr 7 ou 8 espécies da lista vermelha de plantas a coexistir com o parque solar e aquilo ser uma reserva natural botânica. Ok? Nós conseguimos também pegar em municípios, estão aqui 2 da vizinhança e nós neste momento estamos a fazer um cerco ao Porto. Ok, ainda não chegámos cá, mas estamos quase. Ok, já estamos aqui perto e estamos mesmo a avaliar nestes municípios como é que se pode então tentar trazer mais natureza aos espaços verdes, se já existem, se não existem, como é que se pode criar conectividade funcional para o ABC. E o ABC é isto: água, biodiversidade, carbono.
Nós precisamos, da mesma maneira que aprendemos a ler com o ABC, vamos aprender a gerir ecossistemas com o ABC. Água, biodiversidade de carbono. Se conseguirmos gerir estas três, ou pelo menos perceber as suas dimensões, conseguimos ir bastante longe. Temos que pensar também, como se fez aqui, eu gosto dos parques esponja, mas eu gosto mais de um termo que nós inventámos para este projeto, que é o projeto de Cleópatra. Então, porquê Cleópatra? Porque lembra-se das cheias do Nilo, né? Ou seja, o Nilo tornava-se mais rico cada vez que havia uma cheia. E então este parque também. Ou seja, estamos a trabalhar precisamente com arquitetos e com engenheiros, com o tipo de plantas e habitats, mais do que as plantas, é os habitats, para que cada vez que vai haver uma cheia, e acreditem, neste sítio as cheias são recorrentes, isto vai ser como o Nilo, vai ficar cada vez melhor. Daí o projeto Cleópatra, ou seja, as cheias vão trazer valor ao parque. Os equipamentos têm que ser pensados para serem eventualmente destruídos ou retirados perante um cenário grave, mas a ideia é que o habitat em si cada vez seja mais rico, em que as cheias até sejam uma mais-valia para esta cidade. Estamos a pensar também em como integrar todo um projeto de recuperação de um centro periférico à área urbana para conseguir. A questão não é tanto disfarçar, mas para conseguir que aquela área seja simultaneamente uma área de importância social e até de apoio social e ao mesmo tempo uma salvaguarda não só da biodiversidade daquele sítio, mas da biodiversidade daquela região, que represente os principais habitats e ecossistemas daquela região. Com métodos simples que nós vamos aprendendo, que vêm saindo da academia, que vamos vendo de outras empresas, que vamos estudando. Nós temos trabalhado muito com um sistema de certificação chamado BREEAM, que é o BREEAM, que tem muito a ver com esta componente de análise ecológica, de análise de indicadores ecológicos de performance e de biodiversidade, medir a biodiversidade. E aquilo que nós acreditamos é, esta fotografia que está aqui é do estaleiro, do maior estaleiro da nossa maior construtora. E nesse maior estaleiro dessa maior construtora, o que decidiram fazer foi restaurar uma área pequenina com os 5 habitats que foram perdidos quando aquele estaleiro foi construído. E começaram a fazer no seu próprio coração. Antes de começarem a dizer que vão fazer no cliente A, B, C ou D, vão fazê-lo dentro de casa e mostrar que a abundância de atitude de uma construtora começa dentro de casa. Porque se começar dentro de casa e a valência que isso traz, e a movida que isso traz, e a motivação e a tal empatia que isso traz, vai fazer com que nos projetos seja muito mais fácil. Já agora, esta espéciezinha que está aqui é uma arméria, é uma espécie de arméria, uma plantazinha que basicamente nesta região praticamente desapareceu, e se nós a conseguirmos recuperar no coração de um estaleiro de obra, passa a ser um habitat com alto valor de conservação. Entender também que nós gostamos normalmente pensam assim, biólogos, parques naturais, e não, nós gostamos de daquelas zonas pesadas, parques de empresas, parques industriais, zonas logísticas, give us hell. Ok, e nós vamos lá ao inferno e vamos ver se inferno salvo seja, obviamente, e vamos ver o que é possível fazer. E normalmente é possível fazer muita coisa. E coisas tão simples que trazem a tal simpatia para dentro de um local como uma pequena área arborizada que era simplesmente uma coisa nenhuma e as pessoas, em vez de estarem nas escadas a fumarem ou a comerem a sua sandes, vão para essa área e depois até nos dizem coisas como até já fumo menos. E o que é que isto custou? Nicholas, o que é que isto deu à empresa? O que é que isto permitiu à empresa? Valorizar este património que está aqui em 12% num ano. Ora, isso é bastante interessante. E claro, obviamente, compreender as espécies, como é que elas funcionam, como é que se instalam e como é que se assemblam em comunidades, porque mais do que espécies é preciso pensar em comunidades. Ok? Da mesma coisa com as pessoas, mais do que pessoas é preciso pensar em comunidades. Aqui, bem pertinho, na feira, estamos a fazer então um projeto com aposta nos polinizadores. Porquê? Por uma razão muito simples. Porque é rápido ter uma resposta com plantas que vão atrair os polinizadores. E a rapidez, nós sabemos que as soluções de base natural muitas vezes elas demoram, e conseguimos trazer polinizadores com misturas de sementes autóctones, com espécies nativas, etc. Vê-se rapidamente, acontece em poucos meses, traz otimismo, traz motivação, e mais uma vez, quais é que vão ser os hotspots? Parques industriais, parques de empresas, etc. Okay? Mostrar mesmo que isto não é uma coisa que acontece lá fora. A questão é, pensar em economia natural não é simplesmente pensar agora em como é que vamos vender a natureza, não é pensar em transformar a natureza num negócio, é entender que todos os negócios dependem da natureza. Da mesma maneira que mudar de atitude não é apenas porque é uma cena fixe ou está na moda, é porque é fundamental para a nossa sobrevivência. E essa era a mensagem que eu vos queria passar. Só por curiosidade, se quiserem espreitar a palestra que eu dei aqui no Porto, no TEDx, tenho tido imensa sorte aqui no Porto, felizmente, fica também a sugestão. E o desafio é este: como é que em conjunto podemos criar soluções para uma economia de base natural. Obrigado. Obrigado. Eu sequer convidava-vos para distribuam-se, por favor. Eu fico aqui na ponta, se calhar. Bom, nós abríamos agora o espaço
de questões, eu pedi ao nosso auditório para organizar. Nós estamos um bocadinho já contidos no tempo, não é? Não queria sair aqui muito depois das 8 menos um quarto, mas organizem as ideias para depois vou já abrir. Eu iria tentar talvez aqui uma questão para quebrar o gelo, que é transversal a todos, não é? Eu queria vos perguntar, terminou o Nuno dizendo que isto não é só vender as soluções de base natural, não é? Isso não é o mais importante, mas na verdade é preciso ainda catequizar, não é? Seja para os decisores políticos, etc. Eu queria vos perguntar onde é que vocês encontram as maiores resistências, não é? Eu posso partilhar as minhas, não sendo eu um investigador, mas preciso de descodificar para os decisores políticos, para os meus colegas, para os meus parceiros das empresas municipais, não é? Que trabalham solidariamente connosco. Mas eu noto algumas resistências que muitas vezes são mentais, não é? Muito fruto às vezes daquela primeira geração de NBS que surge e foram muito mal construídas e portanto tiveram custos enormíssimos de manutenção. Provavelmente está a pesar. A falta de know-how nas equipas, não é? Também pesa. Mas pergunto se vocês sentem assim, identificam assim que qual é a vossa principal resistência no vosso trabalho? Posso começar eu? Devo destacar que há uma grande... Nos últimos 10 anos, isto é transversal, tem havido... Nunca houve tanto acolhimento para este tipo de soluções. Quer ao nível político, quer também por iniciativa e por vontade dos cidadãos. Como disse Pedro no início, eu tive a felicidade de começar a minha atividade profissional em Copenhaga, onde grande parte destas iniciativas surgiam de baixo para cima. Era sempre pelos cidadãos e por uma consciência de eu quero mudar o espaço em frente à minha casa. Mas depois havia todo um muito bom acolhimento ao nível político. Ultimamente, felizmente, acho que nunca se falou tanto destas matérias, nunca houve tanta vontade política e social e tanto acolhimento e tanta capacidade das pessoas até de identificarem qualidades nestas matérias. Por isso eu diria que por um lado, estamos a viver um bom momento em termos da consciência social e da consciência política e até legislativa, que se começa a ver. Acho que esta abordagem também de conciliar economia e ambiente é absolutamente brilhante e é necessária. Nós temos que, de facto, colocar esses números. Há sempre aquela questão de que em algumas áreas já podemos estar a ir um bocadinho tarde, mas eu também sou muito otimista e acho que estamos a abordar o problema certo, da forma certa. Agora é uma questão de concertação social, política, económica entre todos os agentes e acho que isso começa a acontecer pelos indicadores que têm vindo a ser dados. Os restantes. Eu Quem é que vejo, discorda? a minha partilha é mais a nível da educação ambiental, se calhar o contacto que tenho com as comunidades e com as escolas e a abertura e a sede de saber e das pessoas estarem informadas e perceberem e desmistificar, porque apesar deste conhecimento todo científico, ainda há muitos mitos e é preciso falar no assunto e mesmo a nível escolar também é importantíssimo porque depois a palavra espalha-se. A nível da associação, eu vejo, trabalhamos muito com empresas e também com municípios e ainda não conseguimos atrair todos os municípios que gostaríamos. Isso é surpreendente porque há uma necessidade tão grande de concretização e tão grande depois da parte técnica e ter o guia de base, mas a abertura é grande porque a nível dos municípios o que pedem mais é a parte da formação aos técnicos, informar, passar conhecimento para conseguir-se quebrar exatamente o business as usual, porque é mais confortável, claro, fazermos aquilo que já conhecemos e mesmo que não seja o resultado ideal, pelo menos já sabemos que aquilo acontece e isso é o conforto, mas temos que ser disruptivos no nosso conforto, exatamente, e sair dessa área. Nuno. Sim. A questão é relativamente fácil de perceber. Nós normalmente somos aversos àquilo que desconhecemos. E há uma narrativa, e há toda uma narrativa. Dou-vos um exemplo muito prático. De um cliente nosso que instalou um olival industrial.
E ao instalar aquele olival, seguiu as instruções do consultor, neste caso, não interessa, mas era um consultor espanhol, estava a fazer aquilo sempre daquela maneira. E nós tentámos dizer, ok, com este tipo de terreno, com este tipo de características, com este tipo de ecological features, como é que eu digo isto, de características ecológicas, nós o que sugeríamos era afastar um pouco mais, ok, quer as linhas, quer as árvores, porque isso vai trazer também mais resiliência, vai trazer mais capacidade às árvores de responder, etc, etc. E ele falou-me logo, isso vou ter perda de rendimento. Ok. Então vamos esperar pela campanha, porque já tinha percebido que, ok, já não andamos nisto há 2 dias, né? Já tínhamos percebido o que ia acontecer. Quando passou a campanha, o que aconteceu? As máquinas não estavam adaptadas àquele compasso e deixaram entre 30% a 35% de azeitona na árvore. E no fim da campanha fui dizer, então, em termos de perda de rendimento, como é que estamos? Ok? Estas contas têm que ser feitas. E a mesma coisa com as soluções de base natural. Quando nós pensamos num jardim encharcadiço, ou quando nós pensamos em utilizar uma série de plantas nativas para pôr nas caldeiras das árvores, e quando nós pensamos que um relevado pode ser um prado biodiverso, pode ser um hotspot de biodiversidade. Quando nós pensamos que as coberturas verdes, às vezes vão ser castanhas, depende do tipo de árvores que lá temos, mas às vezes quando estão castanhas dá para ir buscá-las e fazer chá, e fazer uma série de coisas, e às vezes fazemos assim umas coisas completamente loucas. Esta mudança de mentalidade aparece quando nós passamos de ficção a factos. Como se falou aqui, nós precisamos de números e precisamos de factos. E quando as pessoas veem essa evidência e essa evidência se torna clara e palpável, nós temos que jogar na mesma língua. Por isso é que eu sou tão adepto de trabalhar com empresas e tão adepto de pensar enquanto analista económico. Porque se trabalharmos exatamente com as mesmas ferramentas, vai ser fácil perceber que um investimento mínimo em criar áreas boas para polinizadores, ou um investimento que vai sendo programado ao longo de anos para recuperar ribeiras e voltar a ressuscitá-las autenticamente da morte esquecida que elas tinham, vai fazer sentido, porque do ponto de vista de euros e cêntimos, vai compensar. Portanto, nós temos é que ter esta linguagem sem dizer já coisas como isto vai trazer milhões de benefícios, não. Parte a parte, passo a passo, e conseguindo demonstrar e as pessoas verem claramente o que é que são as soluções de base natural, mexerem-lhes, tocarem-lhes, pisarem, perceber que o terreno está encharcado, mas continua sólido, perceber que aquela água não vai estagnar e não vai ser ali uma fonte de maus cheiros, normalmente o tipo de coisas que as pessoas falam, que as coberturas verticais não vão apodrecer as paredes, nem vão fazer diabo a sete. Temos que ir demonstrando, e o grande capital para conseguir levar isto para a frente é só é paciência. Temos que ter bastante paciência e empatia para conseguir levar isto para a frente. Muito bem, obrigado. Eu passava da pergunta da resistência também para o risco de banalização. A Cristina falou nisso, né? Estamos aqui num momento de as soluções de base natural são sexy, são orelhudas, não é? Começam a expandir-se, mas a questão da banalização no sentido de entrarem no mercado soluções que são até bastante insustentáveis, veem isso como um risco também para um passo atrás neste processo? Se calhar começo. Eu acho que houve uma grande. E isso é muito positivo. Antigamente falava-se muito de soluções baseadas na natureza, mas depois não havia empresas que as pudessem implementar. E assim, quem é que tem know-how, como é que... Porque senão a nossa casa não é um local de experimentação. Não, por acaso eu uso a minha de investigação. A pessoa tem que jogar pelo seguro. E eu acho que isso foi uma coisa muito positiva. Foi o mercado haver este chamamento também a nível das empresas e haver mais competição, mais oferta e começar a haver mais cuidado também nas soluções que são apresentadas, e isso depois também faz com que os preços reduzam e seja mais viável conseguirmos implementar estas soluções. Isto é muito importante, mas há sempre um risco de banalização mas é como tudo, e soluções enganadoras apresentam as plantas muito verdes, muito bonitas, mas depois também é preciso fazer a tal manutenção, porque isto não é natureza pura e dura, isto são sistemas criados pelo homem, então nós não temos a natureza a atuar na sua totalidade do ecossistema, portanto são soluções criadas pelo homem e são pensadas, e a parte da manutenção e os recursos que são exigidos é importante pensar nisso. O meu receio é sempre em relação à excessiva complexidade de algumas destas soluções. Acho que isto tem que ser tudo muito simples, vamos despavimentar, vamos permeabilizar e vamos plantar árvores. De uma forma, agora, do outro lado, excessivamente depurada. Porque acho que muitas vezes, e muitas das soluções que eu tenho visto, tem um bocadinho isso, que há uma solução que está associada a uma tecnologia e sem a tecnologia não funciona. E é um bocadinho aquilo que eu não dizia há bocado, que é as soluções de base natural, elas sempre existiram, o homem sempre conviveu com a natureza, e a natureza já estava cá antes de nós, e vai
vai sobreviver-nos se caso haja uma extinção humana. E de facto é muito importante nós termos sempre esta mensagem de irmos à procura da depuração e da simplicidade destas soluções. Os parques esponja não são difíceis, são muito fáceis de implementar. Estamos a falar de estratégias que têm um grande retorno, muito baixo custo e muito baixa manutenção, porque muitas vezes estas coisas são associadas de facto a uma excessiva complexidade na sua implementação, e elas não têm que ser complexas, elas têm que ser de facto muito simples. E agora também já lembrava-me também da questão, de uma outra questão que eu acho que nós vamos ver, essa sim vai-se começar a banalizar, e tem a ver também muito com, acho que nós vamos começar a ter cada vez mais movimentos de cidadãos a pedir para se repensarem as ruas. A questão da arborização das ruas, a questão do espaço público em frente à casa, a questão da apropriação do espaço público e até a questão das pessoas terem o direito de sair de casa e terem uma relação com uma zona verde, acho que vai surgir cada vez mais. Já está a acontecer em Barcelona. Eu falo muito do caso de Barcelona porque nas grandes artérias da cidade, estou a falar de ruas com 4, 5, 6 faixas automóveis, em que numa primeira fase, quando o município disse que queria retirar o trânsito, toda a gente disse que não. O município aproveitou o Covid para fechar alguns desses espaços, colocar vasos e demonstrar que as pessoas podem utilizar o espaço público e se conseguem apropriar do espaço público. Isto foi um grande sucesso. Neste momento toda a cidade se está a reorganizar. Barcelona tem aquela malha ortogonal. Eles estão a fazer os superblocks com grandes áreas que são exclusivamente pedonais e para acesso aos veículos de emergência, e eles agora estão a fazer uma coisa que é despavimentar as ruas, a manter o acesso de veículos de emergência, e curiosamente aquilo que as pessoas inicialmente recusaram, e isto agora tem muito a ver com a questão também não só de educação ambiental, mas às vezes de fazerem pequenos protótipos, e acho que os parques à Esparela funcionaram muito dessa forma, mas fazerem pequenos protótipos que demonstrem às pessoas, se vocês optarem por esta solução, vocês conseguem ter outro tipo de benefícios. E aquilo que sabe é que neste momento os cidadãos que vivem em ruas que agora são ruas jardins, a casa deles o valor triplicou. E nós agora há movimentos de cidadãos em Barcelona que reivindicam: eu também não quero carro em frente da minha casa, eu quero também uma destas ruas, e eu acho que se isso se banalizar é bom. Agora, devem ser coisas muito simples aqui, e o meu ponto aqui é de simplicidade, porque há soluções, há NBS que de facto eu não metia aquilo em casa porque eu não iria ter capacidade de manter aquilo, e à escala do município ainda menos. É um bocadinho esse também o ponto que queria aqui deixar. Eu confesso que a partir do momento em que se falou em Barcelona já estou a pensar que só daqui a 3 semanas estou lá de férias. Perdi um bocado a atenção. Mas a verdade é essa. Nós estamos cheios de impossíveis que foram feitos. Sim. Não é? E às vezes há determinadas coisas em Portugal que me transcendem. Fazer soluções de base natural aqui na região mais atlântica é uma coisa que até conseguimos pensar com alguma facilidade porque pensamos em verde. Mas a nós calha-nos desafios como fazer soluções de base natural para recuperar milhares de hectares no Baixo Alentejo. Como é que se faz isso? Como é que se consegue? Porque estão lá pessoas a viver e precisam tirar rendimento. Se não tiverem, o que é que vão fazer? Ou vão para um lado qualquer ou desistem. E aquela zona que, como vocês chamam aqui, Marrocos de Cima, não é? Está a sofrer seriamente, com um processo de transformação biofísica, chamada de desertificação. E aquilo que nós temos que dizer são coisas, como há bocadinho estava-se a falar da questão de conforto. Dizer a estas pessoas, nós temos que agora fazer aqui uma estratégia de abraçar o deserto. Claro. Porque o processo que nós estamos a sofrer, não vou dizer irreversível, mas vou dizer bruto. É um processo bruto de transformação. Isto implica mesmo mudar a maneira como fazemos agricultura, a maneira como mesmo planeamos o uso dos recursos pelos centros urbanos daquelas regiões. E coisas tão importantes como é que dou-vos um caso em particular. Naquela zona do Val do Guadiana existia uma série de pequenas ribeiras e uma outra coisa chamada charcos temporários mediterrâneos. Os charcos temporários mediterrâneos é uma zona que inunda e depois seca, mas mantém uma biodiversidade muito interessante durante o ano. E mais uma coisa engraçada, são bombas de carbono. Em termos de sequestro de carbono, são bombas no sentido positivo, obviamente. E então, imagina o que é, temos que encontrar aqui um equilíbrio para conseguir ressuscitar água, não é? E trazer esperança. E ao mesmo tempo usar a biodiversidade para mostrar que alternativas de produção é que existem nestas áreas.
Ou seja, e é isto que eu quero também, para fechar esta intervenção, que é a minha intervenção, pelo menos, para me calar, que é percebemos que, ok, podemos ter soluções de base natural implementadas em centros comerciais. Por exemplo, nós estamos a criar num centro comercial na periferia de Lisboa uma área que é um santuário de orquídeas silvestres que existiam naquela zona e que agora estão lá à frente, num pequeno jardim no meio do centro comercial. Mas também é preciso pensar que temos que pensar nas soluções de base natural em áreas como o Val do Douro ou o Val do Guadiana. E isso são desafios enormes e que, se não trabalharmos em conjunto de uma maneira multidisciplinar com as várias valências e com lições aprendidas de todo o mundo, arriscamos a não conseguir resolver o assunto. E se não resolvermos o assunto, a espécie em perigo somos nós. Só dar a nota que aqui ao lado, na Andaluzia, em Espanha, já temos uma situação de deserto, que nos dá um horizonte daquilo que vai acontecer no Alentejo, e não haja dúvidas que nos próximos 10 anos vamos estar a falar da questão que ninguém quer falar, que são as migrações climáticas, porque vai haver zonas da Europa que vão deixar de ser habitáveis, e o Alentejo, infelizmente, pela perda de solo, os solos no Alentejo são absolutamente esqueléticos, que infelizmente está nesse processo de desertificação intensíssima, e não estou a ver as coisas sequer a abrandar. Ou seja, não é parar, é a abrandar. E isso preocupa-me. Como é que se adapta? Como é que se faz a transição disto tudo? Bom, estamos numa fase animadora. Há aí questões. Precisamos de ressuscitar. Temos ali um voluntário. Eu se calhar ia propor agruparmos grupos de 3 questões para depois ser mais fácil. Sim, boa tarde. Queria dar os parabéns aos 3 pelo vosso trabalho. A minha pergunta era na sequência do José Lameiras, nas 2 respostas que deu, na questão da geração das ideias, do bottom-up. E pronto, eu falo da minha realidade e posso estar a ser ignorante, peço desculpa, mas no caso do Porto não estará a decisão demasiado centralizada em vocês especialistas e poder autártico, ou seja, como é que eu, como cidadão, eu sou daqueles que ando na rua e que moro aqui a 10 minutos a pé, e sou daqueles que olho para a rua e digo, ficava tão bem aqui uma árvore, aqui podia ser um parque, mas eu sinto, como cidadão, posso estar a ser ignorante, mas como cidadão sinto dificuldade como é que eu consigo chegar ao poder, aos decisores, aos especialistas, para propor certas ideias. O plano de arborização, de facto, por exemplo, na minha rua, disse que era uma rua estreita, é um exemplo, mas falta este bottom-up só, era só isso. Qual é a opinião no facto? Nós conhecemos uma pessoa que trabalha na Câmara, podemos fazer um... Ora bem, eu juntava mais 2 questões e depois... Uma pergunta que eu vejo aqui na cidade, que é, houve pelo menos um momento, em termos conceptuais na arquitetura, que o minimalismo era uma árvore no meio do nada. E, quer dizer, e a função estética sobrepõe-se à função ecológica. Eu entendo as questões estéticas e conceptuais, mas num momento deste, por exemplo, ali a nossa praça foi feita por um grande arquiteto, todos nós nos orgulhamos de tê-lo na nossa cidade e na nossa universidade, mas em termos, quer dizer, eu acho que o conceito sobrepôs-se à função. Portanto, há muitas situações na cidade em que isso acontece. Como é que nós fazemos esta evolução de criar um conceito ou a função que transforma o conceito e depois outros espaços que ainda podem ser aproveitados, os canais do metro, por exemplo. Como é que, por exemplo, a estação aqui ao lado da Trindade tem aqueles espaços todos do green, não é? Que podiam ser espaços de biodiversidade e não são, porque esteticamente houve um conceito numa época que disse que aquilo tudo green era conceptualmente mais evoluído do que a função. Pronto, obrigado. Última questão de ronda. Alguém? Eu gostaria de acrescentar como é que nós passamos desta urgência para uma ação contínua, permanente, intensa, comparando, por exemplo, com outra grande emergência que tivemos recentemente, em que nesse momento, percebendo a urgência do que tinha que ser feito, a nível de decisores políticos, das empresas, não houve desculpas. E, portanto, muitas das vezes nós sentimos na área do ambiente, da sustentabilidade, que somos realmente muito sexys, não é? É um tema muito apelativo, as pessoas estão muito interessadas em debatê-lo, mas depois
pedem-nos para mudar o mundo, mas dão-nos 5 euros para o bolso, não é? E muito poucos recursos. Portanto, o que é que está a faltar para, de facto, e os municípios, eu penso que têm feito um esforço grande, mas depois há ir mais além, que é necessário, e não está propriamente a acontecer, digo eu, porque com este ritmo de mudança, sinceramente, e já vimos aqui noutras conversas que até 2030 alguns objetivos são mesmo muito ambiciosos. Portanto, a minha pergunta é essa. Obrigado. Em relação à primeira questão, foi... Eu estava-me a lembrar de um projeto Urbinato, não sei se... Sim, exatamente, conheço vagamente. Não, mas de facto eu não sou político, ou seja, mas posso falar que eu saí de Copenhaga há 15 anos atrás e, aliás, digo sempre que o Copenhaga é a cidade da minha razão, mas o Porto é a cidade do meu coração. E posso dizer que, de facto, nestes 15 anos houve uma grande mudança, sobretudo a esse nível. Ou seja, tivemos um PDM que foi participado, com participação pública, ou seja, isto vem de fora. Neste momento temos muitos projetos em que a participação pública e a escutação dos cidadãos estão na sua gênese, nomeadamente o projeto Urbinata, que teve um processo participativo de grande escutação de cidadãos, inclusive com entrevistas e questionários a pessoas que interessam e que vão utilizar aquele local e que, de facto, eu posso confirmar, e as pessoas podem confirmar, e informa o projeto e torna o projeto num projeto melhor, mas também num projeto diferente. Ou seja, eu acho que isso está a acontecer e até fazendo já ponto entre esta questão e aquela questão, e a questão também que foi colocada agora, que eu acho muito importante, que é dar aqui uma nota de esperança, porque uma das coisas que eu descobri recentemente é que não é preciso nós deixarmos passar uma geração para se mudarem comportamentos. Paris, em cerca de 6 anos, retirou 60% dos automóveis da cidade de Paris. Ou seja, isto era algo que parecia absolutamente impossível e de repente há um presidente da Câmara que concorre às eleições a dizer eu vou tirar os carros da cidade de Paris. E parecia absolutamente impossível nós imaginarmos algum presidente da Câmara ganhar umas eleições com um projeto tão ambicioso quanto esse. E de repente Paris consegue tirar 60%, eu volto a dizer 60% dos automóveis e não foi necessário esperar uma geração. Ou seja, e eu acho que de facto as coisas estão a surgir. Acho que às vezes acho que numa primeira fase vamos ter a tendência de sobrecompensar. Nós neste momento, eu sinto muito isso nos meus alunos mais jovens, a ansiedade ambiental já é um facto. Ou seja, nós temos alunos de facto que neste momento manifestam muita ansiedade com as questões das alterações climáticas e eu acho que vai haver agora uma primeira fase de sobrecompensação, a tal questão da banalização quase desta linguagem das NBS, mas vai-se encontrar aqui um bom equilíbrio e eu tenho muita esperança pela nossa capacidade de adaptação durante o Covid e por aquilo que está a acontecer no pós-Covid e por aquilo que são a ser estratégias que estão a ser implementadas, que nós não precisamos de esperar uma geração. E agora fazendo um ponto também com aquela questão, eu subscrevo inteiramente, ou seja, nós durante muito tempo era a estética da árvore projetada sobre a fachada, que era quase sempre uma oliveira, e de repente agora passou-se para uma linguagem completamente diferente e eu subscrevo isso. E há muita sensibilização por parte das pessoas e a questão da educação ambiental e da sensibilização ambiental e muito trabalho que está a ser feito também pelos atores da educação ambiental do Porto está a mudar muitas percepções. Eu conto sempre a história dos relevados. Sempre fazíamos um parque, as pessoas pediam-nos um relevado. Quando nós falávamos de um prado, não, quero isto verdinho, quero poder utilizar. E nós agora temos as pessoas que nos dizem nós queremos um prado, gostamos das flores, gostamos da vida diversa, até gostamos quando fica assim um bocadinho seco, não nos importamos, e isso está a mudar muito também aquilo que é o conhecimento dos cidadãos sobre aquilo que são as qualidades das soluções. E daí também a importância destes processos participativos, porque no caso, por exemplo, do Parque da Alameda de Cartes, nós explicamos às pessoas porque é que era mais importante, o tal papel do técnico, nós termos prados e não relevados, porque aqui íamos ter um parque de 4 hectares, dos quais 3 hectares são prados de sequeiro, ou seja, não vão sequer ser regados, e vão resistir, e vamos ter um hectare que é regado, mas com menor débito, é um prado regado, não é um relevado, é um prado regado que tolera o pisoteio, e aquilo provavelmente vai ser um dos primeiros parques que vai resistir a algo que provavelmente vai acontecer já este ano, que é quando houver uma grande crise de água, aquilo que os municípios obrigatoriamente vão ter que fazer, e já faz parte dos planos de contingência, é fechar
desligar as piscinas públicas e desligar os sistemas de rega. E quando forem desligados os sistemas de rega, já há espaços que vão aguentar e que vão também influenciar outros parques e que vão ensinar as pessoas a encontrarem qualidade e acho que a questão depois vai se colocar ao contrário, que vão ser as pessoas a pedir aquele tipo de soluções e não o relevado, porque o relevado é a antítese da biodiversidade, ou seja, ninguém chama o relevado uma solução de base natural. Aquilo é o oposto à antítese, é o pináculo da artificialidade. Já agora, a história de como é que nascem os relevados. Os relevados nascem no meio das dinastias dos Luíses a mostrarem que somos tão ricos que não precisamos desta terra para produzir nada. Não é? Pelos vistos, nós somos tão ricos que podemos simplesmente usar relevados, que é a coisa mais estéril do mundo, para mostrar que somos donos do mundo. E eu acho que falta aqui uma questão que é importante, que foi aqui mencionada, que tem a ver com o sentido de urgência. E o sentido de urgência tem muito a ver também com o nosso horizonte de vida. Quando surgiu o SARS-CoV-2, quando surgiu a crise da Covid-19, o nosso medo era que podíamos morrer para a semana. Quando falamos em 2030, vamos fazer aqui um pequeno exercício um bocadinho tétrico, está bem? Mas vamos lá ver. Quem é que daqui tem expectativas de ainda cá estar em 2030? Vá lá, malta todos. Esquece. 2050. 2070. Jeitinho. 2100. Talvez. Ok? Mas otimista. Mas já, ou seja, quando nós falamos, mesmo quando nós falamos em objetivos para 2050, nós fomos a pensar, isto claramente eu já não tenho um papel aqui. Para 2070 já não é nada comigo. No entanto, é tudo connosco. E quando nós falamos muitas vezes também da questão das próximas gerações, ok, nós temos que fazer isto pelas gerações futuras. Os meus filhos alertaram porque as gerações não são só biológicas, também são etárias. Então uma geração futura é a nossa geração daqui a 30 anos, portanto daqui a 30 anos tudo correndo bem, tenho 4, 6, 7, 8, né? tenho 88 anos, ou 78 anos, melhor dizendo, e daqui a 40 anos, 88, portanto tudo correndo bem, na altura em que eu for mais dependente do sistema social, for mais dependente da solidariedade da sociedade, for mais dependente do mundo equilibrado, é quando esta porcaria vai estar pior. Portanto, nem que seja por uma questão de puro egoísmo, eu vou fazer tudo por tudo para que os meus Golden 80s, não é? Eu consiga viver num mundo que está em menos crise climática, que já saiu de emergência e só já está em crise. E isso é uma questão importante de nós transmitirmos também. Não é só fazermos isto para os nossos netos, para os nossos filhos, é fazermos isto também para nós. Para todos aqueles que temos expectativa de ainda cá estar 20, 30, 40, 50, 60 anos, essa expectativa só vai ser realizada com segurança se de facto um mundo for um lugar seguro e não um lugar completamente assimétrico, onde o risco começa a ser tão assustador que mesmo os modelos mais robustos têm dificuldade em prever. Lembra-se só disto, quando o IPCC fez o primeiro relatório em 2011, fez vários cenários. E fez aquilo chamado o pior cenário possível. Em dizer, este pior cenário possível acontece em 2030. Ok, mas isto é mesmo se tudo correr muito mal. Este é o pior cenário possível para 2030. Em 2011, o pior cenário possível apontado para 2030, pelo IPCC, aconteceu em 2021. Portanto, isto é o que está a acontecer. Portanto, nem que seja por uma questão de pura egoísmo e de pura sobrevivência, let's get busy. Temos coisas a fazer, porque já não dá. Esta história das gerações futuras somos também as gerações etárias, somos também nós, daqui a 30 ou 40 anos. Cristina, Eu só ia fazer uma intervenção muito rápida relativamente à primeira questão, também como é que nós, como seres individuais, também há a parte da participação e também identificarmos os movimentos associativos que são importantíssimos na nossa sociedade. Se nós identificarmos com as ideias, podemos dar do nosso tempo, o nosso apoio, integrar ações, fazer valer a nossa voz e por isso também é importante, identificarmos quem são os movimentos com que identificamos as nossas ideias e alavancar, também a pessoa também tem que ter atitude e iniciativa e não ficar à espera que os outros, porque todos nós somos seres criativos e podemos canalizar essa criatividade para fazer acontecer. E se tivermos o efeito de grupo, então poderá acontecer de uma forma mais rápida e mais efetiva e mais amplificada. Bem, eu vou subir para o lado, né? Como sou moderador, escuso de responder às provocações que foram feitas aqui à Câmara do Porto. Esta é a vantagem. Eu arriscava se calhar mais uma ronda. Ainda temos aqui voluntários. Boa tarde, Pedro Santos.
Só partilhar, antes de colocar a questão, só partilhar uma experiência pessoal. Eu trabalhei 4 anos no Polo de Biotecnologia da Asprela e lembro-me bem, no início do século, sem querer parecer demasiado velho, lembro-me bem como é que o espaço reagia a grandes picos de chuva. E é fantástico ver o resultado do trabalho concreto que está a ser feito e dar os parabéns, porque é um tipo de soluções que funciona e basta ir aos locais. Eu tenho acompanhado alguma comunicação nas redes sociais sobre a forma como o parque está a reagir e não há dúvida que é um excelente exemplo para promover este tipo de soluções. Eu deixava aqui uma questão para o Nuno, mas eventualmente para os outros responderem, porque o Nuno lida muito também com os financeiros, e fazendo a ponta aqui com os mercados voluntários de carbono. Agora já começam a mexer-se e a aparecer fundos de investimento para regenerar a floresta, para renovar a floresta. De que forma é que poderão vir a aparecer fundos com interesse em investir nas cidades, na promoção deste tipo de soluções, para depois irem buscar os créditos de carbono? Isso pode ser uma realidade a curto prazo? É algo que pode acontecer à boleia deste tipo de mecanismos? Se calhar era interessante ouvir-vos um pouco sobre isso. Obrigado. Luís Correia, eu queria colocar a questão face ao que foi apresentado aqui. Nós temos a seguinte questão, nós não temos eu queria perguntar o que é que pensam acerca dos códigos, ou seja, nós temos uma lei de solos que remonta aos anos 1970, antes de termos uma prática exaustiva de elaboração de planos territoriais, que só passamos a ter a partir dos anos 90. Temos uma lei de solos que impõe já mais tarde determinados parâmetros de dimensionamento em termos de produção de solo urbano. Temos para solo urbano produzido índices que se repetem nos projetores municipais do norte a sul do país, que apontam, por exemplo, para a imposição por parcela e por lote de um mínimo de 25% de solo permeável. Portanto, os restantes 75% podem ser impermeabilizados. E isto além da estrada, da escola, do recreio da escola, que também está impermeabilizado. E, portanto, eu gostava de perguntar, face ao que foi exposto, como é que é possível e para onde, por um lado, como é que é possível o fazermos, enquanto técnicos, enquanto pessoas que trabalham nesta área, e enquanto pessoas que têm responsabilidade sobre esta área. Por um lado, como é que podemos efetuar a transformação e em que sentido devemos nos transformar, nomeadamente para efeito de transformação destes códigos, de conseguirmos uma distribuição melhor dimensionada, porque é sobre estes índices que se vai trabalhar para a produção de solo urbano novo. Porque há também um solo urbano, não é? Onde cresce a casa, onde cresce o prédio, onde aparece a escola, e depois no final temos o mapa do Porto, em que um terço vai lá, não está impermeabilizado, mas um terço muitas vezes são ribeiras, são traseiras de quarteirões, são áreas que estão ao abandono, e portanto tudo o resto às tantas está sobreocupado. Uma questão ali, Dr. Rocha Antunes. Boa noite, Francisco Rocha Antunes. Só para dar os esclarecimentos, já há desses fundos no Porto, já estão a investir no Porto, já estão a descontaminar solos no Porto e já têm a preocupação de serem fundos de impacto. Não vai acontecer, já está a acontecer. Exatamente. Uma terceira e última questão desta ronda, alguém quer? Não? Então, passava os nossos... quem quer começar?
Só dar uma nota de agradecimento pelos parques da Esprela. De facto, nós focamos aqui muito naquilo que é a questão das soluções de base natural, na questão das infiltrações, na questão ecológica. Também dar aqui a nota no Parque da Esprela, nós conseguimos salvaguardar 700 das árvores que lá existiam, ou seja, houve todo um trabalho de preservação da estrutura ecológica que foi muito, muito forte, e plantamos 1000 árvores. Ou seja, é um daqueles espaços em que daqui a 10 anos o Parque da Esprela vai ter uma característica diferente. Agora, chama a atenção também para aquilo que é, para mim, um dos grandes sucessos também daquele projeto, que é a componente social. Vão ver a Esprela está cheia de gente, os parques estão cheios de gente, e de repente até as estruturas hospitalares que ali estão, o São João e o IPO, ganharam uma dignidade, que as pessoas vêm cá para fora, vêm para a rua e vêm utilizar os parques, e de facto, para mim, aquilo que me deixa de coração cheio é de facto chegar ao parque e ver o parque cheio de gente, e ver sempre gente a utilizar o parque, a chegar perto das ribeiras, a criar uma relação com uma linha de água que não estava devidamente tratada, e tudo isto a acontecer num parque que já tem cara de parque por causa da estrutura verde pré-existente. Ou seja, dar aqui esta nota. Em relação à questão que levanta, para mim a questão dos solos é uma questão fundamental. Portugal tem, neste momento, acho que está na Assembleia da República, uma outra lei sobre os solos que tem que ser promulgada, que é a lei dos solos contaminados. Essa é absolutamente fundamental, porque nós sabemos que os solos urbanos, grande parte deles estão contaminados. Portugal ainda tem resquícios de atividade industrial que poluíram e muito os solos, com níveis de toxicidade que não são compatíveis com qualquer tipo de atividade humana, e isso tem que ser tratado. Em relação à permeabilidade, para mim a questão fundamental e central das cidades, aquela em que as cidades vão ter que começar a monitorizar. Felizmente nós temos uma ferramenta de monitorização da permeabilidade fantástica, que se chama o Google Earth, em que nós conseguimos ver quais são os logradouros que de repente foram impermeabilizados e as alterações. Mas acho que infelizmente, de facto, grande parte dos erros que se fizeram foi sobretudo nas escolas, com a parque escolar que impermeabilizou muitos recreios escolares, e curiosamente falo exatamente ao mesmo tempo que o resto da Europa estava a despavimentar os recreios escolares. Ou seja, no resto da Europa despavimentam-se os recreios escolares, e em Portugal betolam-se. Porquê? Porque as crianças não se podem sujar, e no asfalto não se sujam. Claro, está que dão cabo dos joelhos e temos outros problemas. E pintam-se de verde, pelo menos. Sim, exatamente. Mas, infelizmente, repare, se virem as escolas para o resto da Europa, estão a despavimentar grandes lares para que as crianças criem, lá está, os jardins de chuva, e promovam muito contacto com a natureza, se sujem e estimulem o sistema imunitário. Em relação à questão da permeabilidade, numa perspectiva legislativa, partilho só uma experiência que tive em 2009 em Copenhaga, que foi maravilhosa, eles promulgam uma lei que dizia que sempre que há uma intervenção em espaço público, a quantidade de água que é infiltrada ao nível do solo e do subsolo após a intervenção tem que ser igual à do ponto de partida. Ou seja, se nós pavimentamos e impermeabilizamos, temos que ter soluções e estratégias ao nível das bacias de retenção, dos poços secos, para continuar a meter a água lá no fundo. Ou seja, as limitações são muito grandes. E sei que, ao mesmo tempo, os britânicos estavam a levar as coisas ainda mais além. Não sei se chegaram a implementar esta medida legislativa ou não, mas sei que na altura em que os dinamarqueses implementaram e legislaram isto, os britânicos definiram que a quantidade de água infiltrada ao nível de solo e subsolo após uma intervenção de urbanização tem que ser igual àquela que era infiltrada se o solo estivesse completamente vazio. Ou seja, não só nós temos que compensar aquilo que estamos a fazer, temos ainda que retroativamente compensar más práticas de urbanização. Isso foi muito ambicioso, não sei se avançou, mas parece-me que o modelo dinamarquês é um modelo de bom senso, e é um modelo que acho que muitas cidades deveriam seguir, idealmente todas. Nuno, quer avançar com aquela questão específica dos mercados de carbono? Sim. É uma questão extremamente interessante e de facto está a acontecer. Nós, neste momento, se olharmos só para o horizonte dos Impact Funds em Portugal, nomeadamente aqueles que estão mesmo só já ligados ao artigo 9 da CMVM, neste momento já contabilizam qualquer coisa, se a memória não me falha, cerca de 68 milhões. Já estamos nos 68 milhões, estamos quase a atingir a barreira dos 100 milhões de Impact Funds, tirando os que estão no mercado externo e que estão a querer vir para cá, e aí os milhões já se multiplicam. A grande questão aqui é, quando nós falamos no mercado voluntário de carbono, para mim tem aqui dois problemas. O primeiro problema é a limitação. O carbono cria uma espécie de visão de túnel. Nós, quando queremos olhar para o carbono, começamos a pensar máquina, como é que a coisa funciona. E aquilo que eu posso garantir da minha experiência, da experiência de milhares de pessoas pelo mundo inteiro, é que sempre que restauramos natureza, sequestramos carbono. Sempre que apostamos no carbono, nem sempre
restauramos natureza. Portanto, há aqui uma equação que não é bionífica e que pode ser trabalhada nesse sentido. E quando eu penso no Porto, e o Porto tem esta ambição de ser carbono neutro até 2030, eu não posso deixar de olhar para o Porto sem olhar para o Douro. Há aqui este vale enorme, absolutamente fantástico, que é uma região incrível, que tem dezenas de milhares de hectares de área que podem ser o banco de carbono do Porto, que podem permitir que cada turista, cada empreendimento que seja feito aqui, quando fazemos tudo o que é possível para ser baixo em carbono, baixa intensidade de carbono dentro da cidade, a cidade do Porto não se esgota nas fronteiras do município. O Porto vai até lá acima, vai até a Espanha. Não é? É importante pensar nisso. Para mim, eu não consigo pensar numa estratégia nature positive, numa estratégia de reforço ecológico, numa estratégia de neutralidade de carbono para o Porto, sem pensar no Douro, porque as coisas estão completamente intimamente ligadas. E aí sim, aí pode-se trabalhar carbono à séria, num mercado voluntário, quer regulado, quer business to business, as opções são muitas, e aí sim, aí podemos multiplicar os impact funds com a nova segunda geração dos ESG, a responder ao CSRD, a responder a todas as questões do TNFD, todas essas questões todas regulatórias, que agora são um pesadelo para quem trabalha na área, porque subitamente a quantidade de regulação é insana, é absolutamente insana, e nós vemos isso porque temos a sorte de estar a acompanhar uma série de instituições, algumas corporations, a trazer essa componente in-house, e só compreender como é que nós vamos conseguir ligar clima com biodiversidade, com performance, com governance, com tudo isso, e no fim do dia o que é que aquilo dá, o medo das pessoas. E hoje estava um artigo muito bom no Expresso, passa a publicidade, da Isabel Lucha, que é a presidente da CMVM, da Euronext, peço desculpa, da Euronext. E a Isabel dizia de uma maneira muito clara: arriscamos a que as empresas estejam sequestradas pelo reporting sem perceber exatamente para que é que serve. Portanto, casando aqui os vários pontos, é importante perceber que no Douro há uma coisa, muito do território está considerado como área produtiva ou área improdutiva. Em ecologia não há áreas improdutivas, há áreas de produção e áreas de serviços. Okay? Aquilo que nós chamamos de uma área improdutiva, porque não produz uvas, produz outras coisas. Regulação hídrica, solo, polinizadores, carbono. E se nós olhamos para o potencial que nós temos aqui, eu acho que o Porto, a nível europeu, já para não falar a nível europeu, pode tornar uma região altamente pioneira, porque ainda por cima há uma ligação histórica que é mais do que evidente para ser contada, e aí sim, aí podemos pensar em sustainable finance, ligado a mercados de natureza, mercados de serviços de natureza, ligado a nature-based solutions implementadas, ligado a uma nova geração de imobiliário, uma nova geração de construção, e aí podemos pensar num Porto que está no século XXI, no topo da agenda mundial, e falamos menos da Legolândia, falamos cá mais da terra das francesinhas. Sim. E ao Douro podemos juntar as serras do Porto, não é? Sim. Serras do Porto é um parque fundamental. Sim. Muito interessante mesmo. Não sei se quer comentar a questão da lei dos solos e esta... Nuno? Não vou fazer muitos comentários nesse sentido. É mesmo isso no sentido, mesmo na classificação do solo rústico. Mesmo uma questão que é importante, não é? Que é, acho que isto ia dar uma discussão muito longa, que é a questão da perequação ecológica. Nós, quando pensamos também como é que vamos avaliar o potencial num solo, e só estamos a avaliar se aquilo dá para plantar alguma coisa ou dá para construir alguma coisa, estamos a perder imensas opções económicas de como viabilizar aquele solo, quer em espaço urbano, quer em espaço rústico. Temos que mudar mesmo o nosso mindset e pensar que um metro quadrado não é só utilitário, também há a servitização do metro quadrado, e isso acho que estamos a demorar um pouco a chegar lá. Cristina, quer rematar? Não é da minha área, mas só para dizer mais em termos de científicos que as linguagens com que falamos são realmente muito importantes. Tanto da parte científica, a nível empresarial, são linguagens completamente diferentes. Eu acho que tem havido um esforço, pelo menos a nível da parte académica, de conseguir traduzir o que está a ser feito e de também fazer chegar em termos de literacia e comunicação. E eu acho que isso é muito positivo para que se gerem mais colaborações, porque eu acho que em determinada altura está cada um com os seus problemas e nas suas esferas, e realmente temos que estar alinhados, e a tal colaboração que eu tanto evidenciei, e tem a ver muito com a linguagem, todos fazermos um esforço de comunicação e compreensão, senão cada um fica nas suas terminologias técnicas, e eu acho que a nível científico houve uma grande evolução e esforço nesse sentido, e acho isso muito, muito positivo.
Estamos numa boa hora para terminar, não é? E queria agradecer não só esta sessão, mas todo o ciclo de conferências, agradecer ao nosso vasto auditório, não é? Assim, sempre aqui resistente até às 8 da noite, aos nossos oradores pela partilha e pela disponibilidade, não é? Pela capacidade de comunicação, não é? Que também ajuda. Já agora estendo o meu agradecimento à Porto Ambiente, que é o verdadeiro promotor destas conversas. Estou aqui só a fazer de conta que sou o anfitrião, mas na verdade o trabalho é todo deles, na pessoa do Daniel Freitas, da Susana Alves, da Ana Rita, que ainda não vi aqui, mas trabalhou bastante para isto. E também à Porto Digital, né, que é o nosso anfitrião, que nos trata sempre muito bem e nos proporciona estas condições impecáveis para fazer estas conversas. Obrigado.